A história começa quando um cozinheiro de restaurante comum é invocado para salvar um mundo de céu gelado com outros heróis. Um mago encapuzado rapidamente se aproxima para verificar as estatísticas de todos os heróis, ficando impressionado com um lendário espadachim sagrado. Em seguida, ele encontra duas bruxas experientes com o poder de controlar elementos poderosos. E finalmente, ele se concentra no Sr. Mukota, que possui o talento impressionante de fazer pedidos de supermercado online. Mukota pergunta se ele tem alguma outra habilidade, mas o mago balança a cabeça, selando seu destino como um entregador mágico. Ele diz a Mukota para visitar o rei e aprender sobre sua missão. No quarto do rei, o velho monarca gordo diz aos heróis para encontrar o Sr. Demônio, que está causando problemas para seu reino de Hisager. Enquanto o rei revela que o Sr. Demônio pode mandar os heróis de volta, os outros heróis rapidamente concordam em lutar por ele. Enquanto Mukota desconfia de toda a história, ele pergunta ao velho se pode ficar de fora desta aventura e viver como o plebeu que é, e o rei o manda embora com algumas moedas de ouro. Depois ele segue para a cidade, onde todos olham para seu estranho traje de assalariado corporativo. Mukota troca de roupa e aluga um quarto onde verifica suas estatísticas para descobrir que também possui uma habilidade de armazenamento mágico e avaliação. Então ele usa sua habilidade de supermercado, que abre uma loja online holográfica. Ele então insere algum dinheiro na tela e compra comida rápida para se manter, pensando que pode ganhar muito dinheiro como chefe com essa habilidade para deixar o interior monótono. Na manhã seguinte, Mukota corre para pegar uma carruagem para a cidade de Kills. No caminho, ele pergunta a um mercador o que ele vai vender, que lhe diz que vai vender um item muito precioso chamado sabão. Mukota fica surpreso que o sabão seja tão precioso e pergunta ao homem se ele guarda seus produtos em um armazenamento mágico. No entanto, o mercador lhe diz que a habilidade de armazenamento mágico é muito rara, então ele tem que carregar tudo. Então Mukota pergunta a ele sobre a habilidade de avaliação e descobre que é uma habilidade lendária que é praticamente desconhecida. O mercador se pergunta por que ele está tão interessado nessas habilidades raras, mas Mukota afirma que estava apenas sonhando. Então, o mercador diz a Mukota que ele fez uma boa escolha ao ir para uma cidade fronteiriça, porque o reino em breve planeja selar suas fronteiras. Assim que Mukota chega a Kills, ele descobre que o reino proibiu mais serviços de carruagem, e alguns soldados lhe dizem que o rei está sempre tentando iniciar guerras sem razão. Makoto fica feliz por ter decidido deixar o país perigoso, mas se pergunta como escapar sem uma carona. Ele visita uma guilda de aventureiros e pede alguns guarda-costas, e a recepcionista lhe diz que ele precisará oferecer 7 moedas de ouro por seu pedido difícil. Mukota fica surpreso com o preço, mas decide que é melhor pagar do que ficar preso em um país devastado pela guerra. A recepcionista aceita seu pagamento e o apresenta ao aventureiro Werner, que lhe diz que sua equipe está pronta para partir na manhã seguinte. No dia seguinte, Mukuotis parte para o reino de Venom com a equipe de Werner, e eles fazem uma pausa depois de viajar alguma distância. Enquanto Mukota monta sua cozinha para cozinhar, os aventureiros ficam surpresos com seu armazenamento mágico e equipamento estrangeiro. Ele lhes serve alguns sanduíches frescos, que todos acham incrivelmente deliciosos. Werner se sente culpado por receber comida luxuosa de graça, mas Mukota lhe diz que não é grande coisa para ele. Vendo sua resposta amigável, Werner acena e promete não meter o nariz nos segredos de Mukota. Depois o grupo encontra alguns monstros insetos no caminho. Mukota pula de medo enquanto um monte de entranhas de insetos caem perto dele, e um membro da equipe informa a Werner que há um javali furioso à frente. A equipe de Werner transforma o javali em um monte de costeletas de porco, e Mukota armazena toda a sua carne em seu armazenamento mágico. Então ele prepara uma sopa especial de porco para eles, e a equipe sente sua energia recarregando com a comida substanciosa. Mukota se pergunta por que sua comida está restaurando a energia deles, já que ele apenas cozinhou uma sopa normal. Ele usa sua habilidade de avaliação para verificar todos, e cospe sua própria sopa chocado que sua comida realmente está dando aos aventureiros um enorme bônus de atributos. Pensando que seus ingredientes de outro mundo também poderiam ter efeitos colaterais ocultos, Makoto decide manter suas fontes de alimento em segredo para evitar ser transformado em escravo. Enquanto todos devoram a comida, um par de olhos verdes os espreita silenciosamente na noite. No dia seguinte, Mukota cozinha para todos um prato farto de porco frito, que eles devoram instantaneamente. No entanto, sua alegria dura pouco, pois a lendária besta Fenrir aparece atrás de Mukota. O lobo gigante usa seus pontos de aura para ameaçar Mukota a lhe dar comida, mas perde todos eles ao começar a mastigá-los como um filhote faminto. Mukota entra em pânico enquanto prepara rapidamente mais porções de carne para satisfazer o cão faminto. Depois de esvaziar todos os estoques do mercado de alimentos de Mukota, Fenrir para de comer e diz a Mukota que está surpreso por ele ter conseguido satisfazê-lo com tão pouca comida. Fenrir diz ao cozinheiro exausto que quer formar um contrato com ele, mas Mukota se preocupa em fazer amizade com uma criatura tão perigosa. Ele tenta recusar a oferta de Fenrir,
mas o lobo continua a interrompê-lo, deixando claro que não está pedindo seu consentimento. Mukota então pergunta a Vener e seus companheiros de equipe assustados se é uma boa ideia confiar no lobo, e finalmente aceita a oferta de Fenrir enquanto eles acenam com a cabeça. Fenrir então chama Mukoto e pressiona sua cabeça contra ele, o que cria uma luz brilhante que sela o contrato de parceria. Uma vez feito o contato, Fenrir senta-se orgulhosamente para descansar e ordena a Mukota que cozinhe 3 refeições para ele todos os dias, deixando-o completamente atordoado. Então, Fenrir pede um novo apelido e Mukota lhe dá um nome de cachorro como Bob. No entanto, o lobo se sente ofendido por estar sendo tratado como um animal de estimação e se contenta com o nome Fel. Depois de se recuperarem do choque, o grupo começa a viajar novamente, e todos se perguntam como entrarão na fronteira com a enorme besta o seguindo. Vener pensa que a realeza de Venin estará em cima de Mukota, que se sente frustrado por estar atraindo tanta atenção. Mais tarde, todos se sentam para almoçar, e Fenrir exige sua porção de Mukota. Ele diz ao grande lobo para conseguir sua própria carne, já que não tem mais ingredientes, e Fel obedece e sai para caçar. A equipe de Vener fica surpresa que Mukota possa dar ordens casualmente a uma besta lendária, mas ele os lembra que é justo que Fel consiga os ingredientes que quer comer. Logo, Fel retorna com um poderoso pássaro de rocha de rank B que a equipe de Vener só pode sonhar em tocar. Mukota pergunta a Fel se ele pode ficar com as outras partes do pássaro, e o lobo lhe diz que ele pode vender todo o resto desde que a carne termine em sua barriga. Com sua aprovação, a equipe esfolou o pássaro e Mukota preparou o almoço da equipe. Fel começa a ficar impaciente por ter que esperar, mas Mukota o lembra que suas porções gigantes levam mais tempo para cozinhar. Depois de terminar o almoço, todos começam a se mover em direção à fronteira. Os companheiros de equipe de Mukota se perguntam como o reino reagirá a Fel, que, segundo rumores, destruiu um país inteiro por raiva quando finalmente chegam a Venen. Mukota percebe os guardas da fronteira em pânico por causa de Fel, e Vener sai para explicar a situação a eles. No entanto, todos acabam sendo detidos pelos guardas da fronteira. O capitão da guarda pergunta se Fel realmente está sob o controle de Mukota, que pede a seu animal de estimação para explicar que ele não pretende fazer mal. Fel diz ao capitão que não atacará o reino de Venen se eles não machucarem seu mestre. Então o capitão finalmente permite que todos entrem. Uma vez lá dentro, Vener avisa Mukota que o reino de Venen o investigará por causa de seu extraordinário companheiro. Mukota se sente chateado por receber tanta atenção, mas diz que quer viajar pelo mundo para passear de qualquer maneira. Então Vener lhe diz para obter uma licença de aventureiro ou mercador. Mukota pensa em se tornar um mercador, mas um membro da equipe o lembra que ele precisa dos serviços da Guilda dos Aventureiros para esquartejar todos os monstros que Fenrir caça. No entanto, o mago diz a Mukota que ele pode simplesmente se registrar em ambas as guildas ao mesmo tempo, antes de seguirem para a cidade. Logo, um servo irritante tenta convidar Mukota para conhecer seu mestre, e ele tenta recusar. No entanto, o servo continua importunando-o para ir junto. Então Fel ameaça obliterar toda a linhagem de seu mestre, o que finalmente o faz fugir. Vener pensa que a família nobre pode tomar medidas contra Mukota, mas o mago lembra que nem todo o exército de Venen pode derrotar Fel. Um membro da equipe pensa que apenas um dragão pode lutar como igual de Fel, e o Fenrir acena, dizendo que sua última luta com um dragão foi um empate. Depois que a equipe de Vener termina de elogiar Fel, ele pede a Mukoto para assinar a conclusão do pedido de trabalho e ele escreve seu nome no papel. Vener lhe diz que eles seguirão seus próprios caminhos a partir dali. E eles se despedem um do outro. Assim que todos partem, Mukoto caminha até a guilda dos mercadores, planejando vender o saque das caças de Fel lá. Enquanto ele entra na guilda, todos ficam atordoados com o husky enorme que o segue. Ele pede o registro à atendente e ela explica que a Guilda dos Mercadores é independente de qualquer país. Então, ela informa Mukota que a guilda tem 5 ranks, de ferro a mitril, antes de lhe dar um cartão de ferro para montar sua barraca de comida portátil. Mukota pega o cartão e sai depois de dizer à recepcionista que voltará para vender seu saque a ela. Lá fora, ele estaciona seu lobo em um estábulo enquanto prepara o almoço para ambos. Desta vez, Mukota coloca um pouco de molho para bife na carne de Fel, que ele aprecia muito. Então Mukota coloca um molho diferente na próxima porção, e Fel fica surpreso que a mesma carne possa ter um sabor tão diferente com apenas outro molho. Ele experimenta vários molhos diferentes antes de se decidir por um bom molho de alho. Depois de alimentar seu parceiro, Mukota faz uma tigela de arroz com bife para si mesmo e começa a comer, mas Fel também se interessa pelo arroz. Fel também gosta do arroz, o que deixa Mukota para fazer mais para si mesmo. Ele se sente grato que a habilidade de entrega online o permite desfrutar de boa comida em um mundo chato e vai para a cama depois do jantar. Então, Mukota se lembra de preparar algo antes de dormir.
No dia seguinte, Mukota volta à Guilda dos Mercadores, onde mostra seu saque à recepcionista. Ela dá uma olhada dentro da bolsa e sai imediatamente depois de ver seu conteúdo. Enquanto Mukota se pergunta se cometeu um erro, a recepcionista logo retorna e o leva a uma sala privada, onde o mestre da guilda revela que seu sal e pimenta são de tão alta qualidade que podem vendê-los à família real. O mestre da guilda oferece comprar todos os produtos de Mukota e pergunta de onde ele os tirou, mas ele tenta desajeitadamente manter seu segredo. Percebendo a hesitação de Mukota, o mestre da guilda para de perguntar e oferece 10 moedas de ouro por seus produtos. Mukota fica chocado, pois comprou as especiarias por apenas algumas moedas de cobre, mas o mestre da guilda confunde seu silêncio com insatisfação com o preço. Ele aumenta sua oferta para 15 moedas de ouro por tudo, e Mukota finalmente aceita. Percebendo que descobriu uma falha de dinheiro infinito depois de conseguir as moedas de ouro, Mukota segue para a Guilda dos Aventureiros e começa a se registrar. A recepcionista lhe dá o cartão de rank G mais baixo antes de explicar que ele precisa completar uma missão por mês se quiser manter sua associação. Ele acena e aceita uma missão de aparência fácil para coletar algumas flores medicinais para o mês. Alguns dias depois, Mukota sai da pousada e alonga os braços, pronto para coletar ervas para a missão. Observando-o se preparar sem preocupação, Fel lembra que quer café da manhã antes de saírem. Após o café da manhã, Mukota vai para o local de sua missão com Fel, que reclama que o café da manhã não foi suficiente para saciá-lo. Mukota lhe diz para caçar carne enquanto ele coleta ervas, mas Fel não sai antes de ativar um escudo mágico para protegê-lo de monstros enquanto ele está fora. Com o cão lendário longe, Mukota usa sua habilidade de avaliação e começa a colher a primeira erva de que precisa. Ele logo completa os requisitos da missão e colhe algumas ervas extras como ingredientes para sua culinária. Então, Mukota começa a preparar o almoço enquanto espera Fel voltar. Enquanto ele tira seu conjunto de cozinha e pede carne moída e molhos, Fel retorna com outro pássaro de rocha, dizendo que deixou mais monstros na floresta. Mukota acena e continua cozinhando sua massa com carne moída. Assim que fica pronto, Fel desconfia do macarrão solto, mas imediatamente o engole depois de provar o quão bom é. Mukota então dá a Fel um pouco de queijo para adicionar por cima, sentindo-se feliz por ainda poder desfrutar de todas as guloseimas de seu mundo antigo nesta vida. Depois do almoço, eles seguem para a floresta para pegar a carne de Fel, e Mukota fica chocado com todos os monstros loucos que ele caçou. Ele pergunta a Fel se está tudo bem comer monstros meio humanos como orcs, mas Fel explica que é completamente normal para os humanos comê-los. Mukota acena antes de colocar todas as bestas em seu armazenamento e sobe nas costas de Fel, que o leva em uma viagem de montanha-russa de volta para casa. Assim que voltam, Mukota vai para a Guilda dos Aventureiros e entrega as ervas à recepcionista, que fica surpresa por ele ter conseguido tantas em sua primeira missão. Depois que ele pergunta a ela onde vender carne de monstro, ela fica surpresa que um homem fraco como ele possa caçar, mas Mukota explica que na verdade foi trabalho de seu cão de guarda. A recepcionista acena, então envia Mukota ao açougueiro, que fica chocado com a quantidade de carne que ele tem, e o leva para os fundos do prédio. Lá o açougueiro diz a Mukota que há rumores sobre ele e Fel. Antes que Mukota o choque com todas as bestas poderosas que ele tem, o açougueiro lhe diz que levará um tempo para processar todos os monstros. Então Fel pede um pouco de carne de orc rápida para o jantar do dia. Com a carne de orc em mãos, Mukota serve algumas picatas de porco macias com delicioso molho de carne. Fel rapidamente ataca a comida, mas Mukota ainda se sente enojado com a ideia de comer carne de orc. No entanto, ele rapidamente muda seu código moral e devora o porco premium depois de provar. No dia seguinte, Mukota vai ao açougueiro para pegar sua carne. O açougueiro lhe mostra toda a carne antes de lhe dar mais de 200 moedas de ouro pelos outros materiais de monstro. Mukota fica surpreso, mas o açougueiro o lembra que monstros de alto rank são um saque precioso. O açougueiro então lhe dá um cristal mágico de uma besta de rank A, antes de perguntar sobre os rumores de que seu lendário Fenrir é apenas um grande lobo de alto rank. O açougueiro então ri da situação, pensando que Fel é a besta lendária com certeza com sua confiança. E Mukota sai com uma nova desculpa para esconder a identidade de seu animal de estimação. Para mantê-los ambos seguros, Mukota deixa a cidade e descansa em um ponto intermediário do lado de fora. Lá, ele pergunta a Fel se ele quer pedir alguma comida gourmet online, e rapidamente começa a comprar comida enquanto Fel cria uma baba em cascata escorrendo por todas as opções. Assim que a comida chega, Fel rapidamente engole tudo, e Mukota lhe dá um corte final de precioso bife wagyu para desfrutar. Fel pensa que a pequena carne é muito patética, mas percebe que tem um sabor melhor do que qualquer coisa que ele já comeu antes. Mukota explica a ele que as vacas wagyu são criadas especialmente para ter o melhor sabor, o que surpreende Fel.
Ele diz a Mukota que em seu mundo ninguém cria animais em grande escala, já que eles apenas comem carne de monstro. Assim que Fel termina o jantar, ele diz a Mukota que está se sentindo forte o suficiente para derrotar o dragão antigo que ele uma vez lutou. Mukota verifica suas estatísticas e percebe que sua comida deu a Fel um bônus de 50%, e Fel sai para usar seu poder para mais caça. Mukota se preocupa em ficar sozinho à noite, mas Fel lhe diz com confiança que sua barreira é suficiente antes de partir. Depois que ele sai, Mukota tira um colchão futon macio e vai dormir. Enquanto isso, Fel corre pela floresta e transforma um pássaro de rocha em coxas de frango. Então, ele frita um cervo vivo e dilacera uma horda inteira de orcs. Antes que o general Orc se aproxime dele, Fel permanece confiante ao enfrentar o monstro volumoso e o mata com um único golpe. Mas então, um temível monstro quimera o desafia para roubar a presa. Recusando-se a aceitar o insulto, Fel ruge e libera um feitiço de raio que oblitera a quimera e leva os monstros de volta para Mukota pela manhã. Vendo as montanhas de carne e uma quimera casualmente dizimada ao seu redor, Mukota decide que é a última vez que ele pede o Aju para Fel. No dia seguinte, Mukota pergunta a Fel como ele caça monstros, e o filhote assassino lhe diz que ele usa uma combinação de garra e magia. Mukota fica animado para usar magia. Então ele verifica suas estatísticas e descobre que tem talento mágico. Ele pergunta a Fel como usá-lo, mas ele apenas lhe diz para pensar em qualquer feitiço que ele queira usar. Mukota agarra a cabeça em frustração, percebendo que uma besta genial como Fel, que age por intuição, não pode ensiná-lo nada sobre o básico. Com as palavras de Fel em mente, ele imagina uma poderosa bola de fogo saindo de sua mão, mas faz a si mesmo parecer uma criança tentando usar um Kamehameha. Fel percebe a tentativa patética de Mukota, e explica que ele precisa deixar a energia mágica fluir por seu corpo primeiro. Ele deixa Mukota sentir seu próprio corpo para o fluxo mágico, e lhe diz para praticar para sentir, o que o deixa empolgado. No entanto, ele imediatamente desiste depois que sua primeira bola de fogo real se apaga como uma vela barata. Fel diz a Mukota para praticar magia com monstros reais, mas ele desiste e se recusa a ir. Então Fel apenas agarra o chefe covarde para jogá-lo no campo de batalha. Ele joga Mukota em um acampamento de goblins e sai para caçar carne, sabendo que seu mestre covarde não lutará se ele estiver por perto para cuidar dele. Enquanto foge dos goblins, Mukota joga uma bola de fogo neles, que atinge um, mas eles continuam ganhando terreno sobre ele. De repente, Mukota tropeça em uma pedra, e um dos goblins pula para atacá-lo, mas a barreira de Fel o protege. Dentro da proteção da barreira, Mukota começa a lançar mais bolas de fogo nos goblins, e seu ataque final realmente derrota alguns. No entanto, ele cai de exaustão e desmaia, mas Fel finalmente vem para levá-lo embora. Mais tarde à noite, Mukota acorda em suor frio, mas se acalma depois de se sentir seguro. Fel o elogia por sua bola de fogo final, mas Mukota começa a chorar porque ele o jogou em um lugar tão perigoso. Então Fel percebe que Mukota subiu de nível. Antes de lhe dar o corpo do Rei Goblin, ele pergunta a Mukota se o corpo tem uma pedra mágica que ele pode vender por mais carne ou Aju, mas o chefe traumatizado se recusa a lhe dar mais guloseimas por enquanto. Mukota então se levanta para preparar um jantar normal, mas pede alguns produtos de padaria depois de cair de exaustão. Fel se sente chateado por não estar recebendo carne, mas ele para de reclamar depois de achar o pão delicioso. Depois de terminar sua porção, Fel pede mais doces, mas Mukota o avisa que ele engordará se comer demais. No entanto, o lobo mágico lhe diz com confiança que ele é imune a venenos e doenças, porque recebeu uma bênção da deusa do vento, Ninri. Mukota sente ciúmes que Fel seja tão poderoso demais e começa a rezar a Deus para lhe dar alguns bônus como ele. Enquanto seus gritos desesperados ecoam, uma senhora misteriosa senta-se à beira de um lago, sorrindo suavemente. No dia seguinte, Mukota chega a outra cidade, mas o cão de grande porte atrás dele faz as pessoas entrarem em pânico. Os guardas da fronteira rapidamente cercam Mukota, mas ele explica a eles que Fel é na verdade apenas seu grande lobo de estimação. Fel lembra Mukota telepaticamente que ele não é um grande lobo, enquanto os guardas desconfiam dele. Depois de verificar seu cartão da guilda, eles dizem a Mukota que ele tem permissão para entrar na cidade, avisando que se Fel causar problemas, Mukota poderá ser executado ou vendido como escravo como punição. Com essas informações em mente, Mukota segue para a cidade e deixa Fel em um estábulo. Enquanto procura por um mapa mundi, ele entra em uma biblioteca e se interessa por um livro de magia, mas fica surpreso ao descobrir que os livros são caros, pois o papel é um material bastante raro. Então ele pergunta ao lojista se ele tem um mapa mundi, e o velho fica furioso porque Mukota pensa que ele tem informações ultra secretas, de nível FBI, simplesmente jogadas por ali. Depois, Mukota decide procurar uma biblioteca maior para suas necessidades, mas retorna ao seu quarto após não encontrar absolutamente nada.
Ele volta para Fel e pede um pouco de comida instantânea para o cão faminto, o que o anima facilmente. Depois, Mukota começa a comer seu próprio frango com arroz, mas Fel, o lendário porco, também começa a babar por aquilo. No dia seguinte, enquanto Mukota explora a cidade, ele esbarra em alguns aventureiros bêbados perto de um pub. Ele entra no pub sentindo-se assustado com todos os aventureiros durões ao seu redor, mas conversa com um grupo sentado junto a uma mesa. O grupo se sente incomodado com Mukota, mas todos se animam com ele depois que ele os presenteia com algumas bebidas. Mukota pergunta aos aventureiros se eles podem lhe contar mais sobre o mundo deles, revelando que ele é do reino de Hisegir. Os aventureiros acenam, dizendo que o novo rei de Hisegir tem lançado guerras constantemente enquanto tenta expandir seu território. Eles dizem a Mukota que os reinos de Ermin e Leonhard são muito mais estáveis que o país deles e possuem uma série de masmorras para os aventureiros explorarem. Mukota pensa em todo o saque que pode conseguir, mas decide que permanecer vivo é melhor do que arriscar-se por algumas bugigangas. Ele se sente chateado por não ter um mapa de para onde ir, e os aventureiros discretamente lhe dizem que, na verdade, eles têm um mapa secreto. Eles lhe mostram um mapa com algumas localizações traçadas e dizem a Mukota que ele pode ficar com ele, já que eles já o memorizaram. Ele pensa sobre a oferta deles e decide que é justo pagar uma moeda de ouro por uma informação tão preciosa. No entanto, depois que Mukota compra o mapa, os aventureiros saem do pub e todos os outros começam a rir dele. Ele pergunta o que há de errado e eles explicam que ele poderia ter simplesmente pegado o mapa público na Guilda dos Aventureiros por uma moeda de prata em vez de ser enganado por estranhos. Com este mapa em mãos, Mukota parte com Fenrir em direção ao leste, ansioso pelas áreas costeiras. Enquanto isso, lá no céu, Ninhir sente ciúmes de que Mukota tenha facilmente atraído seu servo Fel com um pouco de comida e o tenha roubado dela. Na Terra, Fel leva Mukota a um lago para comer alguns peixes. Ele choca toda a população do lago, deixando-a inconsciente, e diz a Mukota para pegar os peixes que ele quiser. Mukota começa a escolher as trutas, mas quando Fel lhe diz para pegar algumas variantes roxas, ele recusa firmemente após perceber que são venenosas. Depois de coletar todos os peixes, Mukota pega um pouco de lenha com Fel e pede os ingredientes para a truta grelhada. Assim que tem tudo, Mukota limpa alguns peixes e os coloca para grelhar em um espeto, enquanto prepara a truta-rei especial de Fel. Enquanto prepara todo o tempero, Mukota continua lembrando Fel para esperar até que o peixe esteja devidamente grelhado. Assim que todos os diferentes pratos de peixe estão prontos, tanto o mestre quanto o servo atacam a comida, desfrutando-a instantaneamente. Mukota então tira uma cerveja para beber com a carne e se joga com tudo na refeição. Enquanto Mukota come, Fel reclama que já terminou, então ele se levanta para cozinhar mais um pouco. Assim que ambos finalmente terminam de comer, Fel pergunta a Mukota se ele pode cozinhar mais peixe para ele no futuro, mas ele ignora e se levanta para dormir. No entanto, ele encontra um pequeno slime e se pergunta por que a barreira não ativou. Fel lembra a Mukota que o slime não pode machucá-lo, e ele se senta para acariciar a gelatina viva. Mukota se sente mal pelo slime bebê e se pergunta o que dar para ele comer, já que está sem comida. No entanto, o slime simplesmente corre até um pouco de lixo e o dissolve dentro de seu corpo. Fel diz a Mukota que slimes podem comer literalmente tudo, então ele corre e para o slime antes que ele possa devorar toda a sua cozinha. Depois que o slime limpa todo o seu lixo plástico, Mukota acaricia sua cabeça, e ele pula de felicidade. Mukota se pergunta se o slime é inteligente enquanto ele pula em seus braços, confuso com quão amigável o monstro está sendo com ele. Mas Fel lhe diz que ele já se tornou seu familiar. Mukota fica chocado que ele se tornou seu familiar sem sequer assinar um contrato. Mas Fel explica que, como ambos queriam ficar juntos, eles formaram uma parceria sem um contrato. Fel então pede a Mukota para nomear o slime bebê. Então ele o chama de Sui. No dia seguinte, Mukota tenta criar um míssil de pedra, mas só consegue arremessar uma pequena pedrinha. Fel continua rindo de seus fracassos miseráveis, mas Mukota celebra o fato de que ele pode controlar outro elemento, enquanto Fel se oferece para lhe dar mais experiência prática. Lembrando-se de seu último desastre com os Goblins, Mukota recusa firmemente, mas Fel lhe diz que ele permanecerá medíocre com sua mentalidade fraca. Depois Mukota se senta para fazer uma pausa, e Sui sobe em seu colo. Ele percebe que Sui ganhou muitos níveis em apenas um dia, e se pergunta se o lixo plástico de seu outro mundo também é uma fonte de alimento rara para o slime. Fel interrompe seus pensamentos pedindo mais comida e Mukota começa a cozinhar para todos. Ele prepara um prato de carne de orc marinada que Fel começa a devorar. Mukota diz a Sui para tentar comer a comida em vez da tigela desta vez, antes de desfrutar de sua própria porção. Depois que todos terminam de comer, Mukota se sente feliz por já estar acostumado com carne de orc. Antes de verificar as estatísticas de Sui, ele descobre que o pequeno slime só recebe buffs temporários de sua comida, e se sente feliz enquanto o observa limpar sua louça suja de graça.
Ele então olha para Fel, o grande parasita, antes de decidir celebrar a primeira refeição de verdade de Sui. Ao pedir alguns pães doces com chá verde, ele pergunta a Sui se ele gosta dos pães doces, e ele imediatamente diz sim. Na manhã seguinte, Fel olha para o céu enquanto Sui acorda Mukota. Assim que ele se levanta, Fel lhe diz que recebeu uma mensagem de Ninhir. Essa notícia o choca, mas Fel explica que sua mestra está disposta a dar a Mukota uma bênção do vento se ele lhe enviar alguns doces de seu mundo toda semana. Mukota se sente confuso porque um ser tão poderoso como Ninhir quer comida, enquanto Fel o informa que a bênção menor o protegerá de efeitos de status e aprimorará seu talento mágico. No entanto, enquanto Fel lembra do presente semanal, Mukota se pergunta como enviá-lo para Ninhir. Fel lhe diz que ele pode colocar os doces em qualquer lugar e Ninhir os pegará se ele os oferecer. Então, depois que ele diz a Mukota para dar a Ninhir alguns pães doces e pão, ele se pergunta por que a mestra de Fel está exigindo comida como uma criança pedindo doces. Depois de conseguir todos os doces que Ninhir quer, Mukota os oferece a ela, e os itens desaparecem no ar. Depois que os itens desaparecem, um brilho fraco aparece no corpo de Mukota, e ele se sente feliz ao receber a bênção. Enquanto isso, Ninhir se sente em êxtase enquanto saboreia os pães doces, pensando que realmente encontrou a felicidade. Ela se sente triste depois que o pãozinho desaparece rapidamente em sua barriga, mas um pouco de leite com chocolate a deixa animada novamente. Ninhir pensa em guardar o resto dos preciosos doces que lhe restam, mas sua ganância a domina, e ela os termina todos de uma vez. De volta à Terra, Mukota usa com sucesso sua magia de pedra depois de receber a bênção de Ninhir. Após algum treinamento, ele se sente cansado e vai até sua mochila para pegar um pouco de comida. Ele pega uma barra de chocolate e se senta com Sui, esperando Fel retornar depois de uma tarefa. Logo, ele retorna e sente que Mukota comeu algo pelas suas costas. Então Fel começa a fazer um escândalo para conseguir um pouco de chocolate para si. Enquanto ele pede um pouco de chocolate para Fel, Mukota de repente recebe uma mensagem de Ninhir que tenta agir misteriosamente, mas acaba implorando a ele pelo chocolate como uma criança mimada. Mukota finalmente percebe a razão pela qual Ninhir o abençoou, e ele lhe dá o chocolate antes que Fel o empurre para partir para o próximo local. No caminho, ele pergunta a Mukota sobre seu progresso na magia da Terra, e depois de saber que ele ainda está em nível iniciante, Fel decide levá-lo a um lugar especial. Logo, Mukota se encontra na entrada de uma nova masmorra e tenta fugir sorrateiramente. No entanto, Fel o arrasta de volta, dizendo que ele precisa de mais experiência para melhorar sua magia. Mukota começa a chorar que a masmorra é muito perigosa para ele, mas Fel o tranquiliza dizendo que ela só tem monstros fracos. Mukota diz que os monstros fracos ainda são um grande problema para ele, mas Fel lhe diz que ele não pode continuar progredindo a passos de tartaruga e o lembra que sua barreira o protegerá de qualquer forma. No entanto, ele avisa a Mukota que se ele for muito fundo na masmorra, sua barreira pode não funcionar, então ele precisa estar preparado para se proteger. Percebendo que não há saída, Mukota começa a se preparar para sua exploração da masmorra e pede um monte de comidas diferentes. Ele explica a Fel que sua comida dá diferentes tipos de buffs, e começa a se empanturrar para se preparar para a masmorra. Assim que Mukota termina, Fel pensa que ele está pronto para a luta, mas ele ainda se sente assustado enquanto entra. Fel fica frustrado por ele já estar tremendo como uma folha na entrada, então ele o empurra para a ação. De repente, um slime aparece e Mukota se sente culpado por atacá-lo enquanto tem Sui com ele. No entanto, Sui impiedosamente cospe ácido e derrete o slime adversário sem nenhuma culpa. Então Mukota usa sua bala de terra para eliminar outro slime inimigo, e percebe que a terra está engolindo seu corpo. Fel explica que uma masmorra é, na verdade, como uma criatura viva que absorve tudo o que morre dentro dela, o que deixa Mukota ainda mais assustado enquanto eles se aprofundam. Assim que descem um andar, de repente, alguns kobolds começam a perseguir Mukota, que se vira e os atinge quando eles se aproximam demais dele. Ele pensa que fez um ótimo trabalho, mas Fel lhe diz que ele ainda está muito fraco e o leva ainda mais fundo para ficar mais forte. Depois de chegar ao nível inferior, Mukota fica chocado com um exército inteiro de kobolds e tenta fugir covardemente. Fel se recusa a deixá-lo escapar e joga Mukota direto na horda com Sui para ajudar. Enquanto os kobolds irritados avançam contra ele, Mukota grita como uma garota e se encolhe pateticamente, mas a barreira de Fel o protege enquanto Sui ataca todos os monstros à distância. Mukota finalmente se acalma depois de perceber que está seguro, e começa a usar repetidamente sua bala de pedra para eliminar os kobolds. Depois de dizimar todo o andar, ele percebe 2 kobolds finais que se viram para escapar, mas uma criatura dentro da caverna os derruba de volta. Enquanto o rei kobold sai, Mukota fica ali indefeso. Antes de fazer o que ele faz de melhor, fugir gritando como uma garotinha, Fel lembra que ele não pode derrotar o monstro fugindo, então ele tenta usar suas balas de pedra.
mas o Rei Kobold facilmente ignora seus ataques. Mukota tenta usar mais balas, mas o monstro simplesmente o ataca através delas. Então, depois que Fel o avisa que o rei pode destruir sua barreira, Mukota fica sério e lança um grande ataque de bala que finalmente nocauteia o monstro. No entanto, o Rei Kobold de alguma forma se levanta novamente e Mukota fica sem mana para se defender. Enquanto ele pensa que vai virar cocô de lobo, o ataque do Rei Kobold é parado pela barreira de Fel, que revela que estava apenas mentindo para fazer Mukota lutar a sério. Enquanto o monstro permanece distraído, Sui aparece e o derrete em uma poça de gosma, e Mukota desmaia de exaustão enquanto seu slime começa a brilhar. Mais tarde, Mukota acorda fora da masmorra com Sui por perto. Mukota pergunta a Sui se ele está bem, e ele responde que está. Ele se sente aliviado com a resposta de Sui, mas fica chocado ao perceber que ele está realmente falando com ele. Sui explica que ele conseguiu falar depois de derrotar o Rei Kobold, e Mukota descobre que ele evoluiu para um slime adulto após a luta. Ele então verifica suas próprias estatísticas apenas para ficar de coração partido ao ver que é ainda mais fraco do que um slime de 2 semanas. Mukota então pergunta a Sui sobre Fel e ele lhe diz que ele saiu para uma tarefa. Enquanto Mukota se pergunta se Sui é um slime especial que pode falar, Fel retorna com um focinho ensanguentado e pede por comida de verdade. Mukota fica bravo com ele por mentir sobre a barreira, mas Fel lembra que ele não teria ficado mais forte de outra forma, então ele começa a pedir ingredientes. Depois que Mukota prepara um molho de ave roxa cozido com ovo e arroz, todos desfrutam do almoço e se sentam para relaxar. Ele pergunta a Fel se ele já conversou com Sui, e Sui confirma que Fel é um bom tio. O grande Fenrir Fel fica ofendido e grita com Sui para usar seu nome normal, o que o faz chorar. Mukota conforta Sui em seus braços e chantageia emocionalmente Fel, que desiste de sua dignidade e finalmente permite que Sui o chame de tio. Enquanto Fel tenta não chorar de vergonha, Mukota continua abraçando seu companheiro Slime, sentindo-se feliz com seu grupo crescente. No dia seguinte, enquanto correm por uma floresta, Fel diz a Mukota que eles estão passando por territórios de hortos e grifos de nível chefe. Mukota se sente aterrorizado, mas Fel lembra que esses monstros não podem tocá-lo, mas seu mestre patético ainda tenta voltar e escapar. No entanto, Fel se recusa a ceder e lhe diz que eles já estão dentro do território de Hortos. Assim que eles se aprofundam, Fel para de repente, e logo um grupo de Hortos corajosos e estúpidos salta para lutar. Mukota rapidamente se esconde em um arbusto com Sui, enquanto Fel lembra aos jovens monstros o quão estúpida é a decisão deles de lutar. O primeiro Hortus corre para atacar Fel, mas ele o derruba sem sequer tocar em seu corpo. Finalmente, os outros arruaceiros percebem que estão lutando contra um demônio e correm de volta para a floresta. Fel chama Mukota para sair, que lhe pergunta como ele atacou o Hortus sem sequer tocá-lo. Fel explica orgulhosamente que ele pode usar magia para arranhar inimigos, mesmo à distância. E Sui pergunta a Mukota se ele também pode usar essa habilidade. Ele o lembra que não tem garras como Fel, mas começa a elogiar Sui por ter um spray de ácido ainda melhor, enquanto Fel observa sem graça que o slime roubou sua glória. Mais tarde à noite, enquanto Mukota coleta um pouco de água em um balde, ele se assusta com um som. Fel lhe diz que ele está agindo com medo sem razão, já que os Hortos não aparecerão para assediá-los novamente. Ele então pede o jantar a Mukota, que se prepara para começar a cozinhar, mas fica horrorizado ao lembrar que ainda levará 3 semanas para sair dessas florestas miseráveis. Mukota então tira um pouco de carne de serpente negra e começa a fazer um molho agridoce para ela. Assim que Mukota termina de preparar a carne, ele se força a comê-la, pensando que é frango, mas Fel rouba tudo para si. Sem nada para si, Mukota prepara outra leva para seu cão e Slime famintos. Mas depois que ambos terminam, tudo o que ele consegue para si é uma pequena porção que sobrou para um sanduíche. No dia seguinte, Fel está correndo pela floresta, mas para depois de ver alguns raros cogumelos curativos, explicando que eles podem até curar ossos quebrados, Mukota desce para colher todos os cogumelos e deixa Sui comer alguns deles. Enquanto ele termina de encher uma cesta cheia, Mukota fica chocado quando Sui começa a brilhar. Ele rapidamente verifica seu bebê, mas Sui lhe diz que está bem. Então Mukota verifica suas estatísticas com a avaliação. Ele aprende sobre a nova habilidade de criação de poções de Sui, e Fel lhe diz que slimes podem adquirir as propriedades dos materiais mágicos que comem. Mukota fica animado para ver a fábrica de poções de cura em ação, e Sui tenta o seu melhor para criar sua primeira poção. Enquanto um líquido começa a escorrer do braço de Sui, Mukota corre para coletá-lo em uma garrafa, e fica surpreso que é uma poção de alta qualidade que pode curar ferimentos quase fatais.
Ele pergunta a Sui se ele também pode fazer poções de qualidade inferior, e Sui confirma que ele também pode fazer poções de baixa e média qualidade para ferimentos menores. Vendo a poção de cura criada tão facilmente, Fel fica surpreso com a habilidade única de Sui, e o elogia por sua inteligência. Sui se sente feliz com toda a atenção que está recebendo e pula nas mãos de Mukota, que o mima ainda mais. Alguns dias depois, Mukota e Fel param no território dos grifos. Assim que o primeiro grifo aparece, Mukota se prepara para outra luta, mas o monstro pede para ter um duelo com Fel para provar sua força ao seu povo. Fel concorda e avisa ao grifo que não se conterá, mas Mukota telepaticamente lhe diz para não tirar a vida do monstro. Com ambos prontos, Fel avança contra o grifo, que voa e atira uma tempestade de flechas de penas nele. Fel evita as flechas, mas perde o grifo de vista na poeira, então a ave usa isso para lançar um ataque surpresa. Mukota se sente perdido, já que a luta está acontecendo na poeira, mas Fel finalmente usa um feitiço de tornado para varrer o grifo. Enquanto o tornado desaparece, o grifo cai do céu e Mukota fica bravo com Fel por ter ido longe demais. No entanto, o grifo se sente orgulhoso por ter lutado uma partida séria contra o lendário Fenrir. Antes de fechar os olhos, Mukota rapidamente chama Sui e usa uma poderosa poção de cura no grifo, que se levanta, sentindo-se envergonhado por ter perdido tão facilmente. No entanto, Mukota mostra que ele realmente atingiu Fel com uma leve lesão, e Fel admite desajeitadamente que se machucou. Com essa notícia, o grifo fica animado e ruge para chamar toda a sua tribo, que voa para o local deles. O grifo segue para a posição de liderança e agradece a Fel por ajudá-lo a ser reconhecido como líder de sua matilha. Ele dá a Pococho a Mukota uma pena para guardar, para que ele possa passar com segurança pelo território dos grifos no futuro, antes de voar com sua tribo. Depois, Fel exige um grande jantar porque usou muita força. Então Mukota decide tratá-lo com toda a carne que lhes resta. Ele prepara um pouco de carne de orc com massa de ovo e a frita em óleo, e serve o prato pronto para seu grupo. Então, Mukota se senta para sua refeição e tenta esquecer que está prestes a comer um meio humano. Enquanto isso, Fel e Sui terminam suas porções e pedem mais. Mas então Fel lembra Mukota de dar seus doces presentes a Ninhir. Mukota se sente ansioso por ter esquecido completamente, e pede mais doces antes que Ninhir fique chateada e transforme sua bênção do vento em uma maldição. Na manhã seguinte, Fel finalmente sai da floresta com Mukota, que se sente animado para entrar no reino de Leonhart. Ele diz a Fel que eles estão ficando sem carne, e o processador de carne superdimensionado começa a correr ansiosamente para caçar mais monstros o mais rápido possível. No entanto, eles encontram uma caravana sendo atacada por alguns bandidos, então Mukota pede a Fel para salvá-los em troca de um jantar especial. Mais à frente, os bandidos rapidamente dominam os guardas da caravana, mas Fel chega à cena e ruge para intimidá-los antes de ordenar que os bandidos partam. Enfrentando a besta lendária, os bandidos largam suas armas e são presos. Enquanto o líder da caravana, Lambert, agradece a Mukota por sua ajuda, Mukota pergunta a ele para onde estava indo, e depois de saber que eles estão indo para uma cidade de Leonhart chamada Carolina, ele pede para ir junto com eles. Assim que todos começam a caminhar em direção à cidade, Mukota ouve os guardas sussurrar sobre seu Fenrir e descobre que eles usam uma habilidade de mensagem mágica para se comunicar entre as cidades. Mukota suspira, esperando que ele permaneça seguro de todos os monstros gananciosos que estão atrás de seu precioso cão. Depois de um tempo, a caravana para descansar. E Fel lembra Mukota que ele lhe prometeu um banquete. Mukota pensa no que cozinhar, já que não tem muita carne. Então ele decide fazer alguns nuggets perfeitos, com todos os pedaços restantes. Enquanto o grupo de Mukota se delicia, os aventureiros sentem o cheiro de sua comida incrível e se aproximam para conferir. Percebendo seus olhares lastimáveis, Mukota também dá comida aos mendigos, e ele rapidamente fica sem toda a sua carne, antes mesmo de conseguir comer um único pedaço. Em agradecimento pela boa refeição, os aventureiros se oferecem para guardar o grupo deles, enquanto a equipe de Mukota dorme, e ele aceita a oferta deles com muita alegria. Perto dali, os bandidos ficam irritados com os guardas por estarem detidos, mas Mukota os lembra de que Fel os transformará em carne seca se tentarem fazer qualquer gracinha. No dia seguinte, a caravana chega à cidade de Carolina, onde entregam os bandidos à polícia. Os guardas da caravana então decidem ir para a guilda dos aventureiros, e Mukota os acompanha enquanto Lambert volta para sua loja. No entanto, quando Mukota finalmente visita a guilda, ele descobre que sua licença foi revogada porque ele ficou inativo por mais de um mês. A recepcionista explica que ele precisa continuar fazendo missões para manter sua filiação. Mukota entrega a ela sua placa para se registrar novamente e pede para registrar Sui como seu familiar. Ela fica estranhada com o slime, e todos os outros começam a rir de Mukota. Após o registro, ele vai à loja para vender sua carne, e os aventureiros perguntam se podem ver os monstros raros que Fel caçou.
Logo, eles encaram a montanha de feras perigosas empilhadas como um monte de lixo, e rapidamente aceitam que Fel realmente é um Fenrir de verdade. Enquanto isso, o açougueiro se sente animado para trabalhar com materiais de tão alta qualidade. Por curiosidade, Mucota pergunta se pode abater a carne em outro lugar, e descobre que outros açougueiros podem enganá-lo ou arruinar o saque dos monstros. Enquanto o açougueiro trabalha, Mucota se anima para provar carnes mais exóticas, e os aventureiros percebem que comeram ouro puro dele na noite anterior. Todos eles se desculpam por terem comido a carne preciosa de Mucota, mas ele lhes diz que não se importa nem um pouco. Em agradecimento, o Capitão Lars diz a Mucota para pedir qualquer ajuda a ele, já que é uma pessoa muito conhecida na cidade. Depois, Mucota vai para uma estalagem para dormir, mas se sente mal por ter que continuar fazendo missões para vender sua carne na guilda. Enquanto ele fecha os olhos para descansar, Ninhir começa a chorar telepaticamente, dizendo que ele não lhe deu nenhuma atenção depois de chegar à cidade. Então Mucota se levanta para lhe dar um presente. Ele pede algumas coisas extras especiais desta vez, e Ninhir as aceita como uma criança animada, fazendo-o duvidar de seu status de deusa antes de ir dormir. Na manhã seguinte, Mucota olha o quadro de avisos da guilda por missões, e Fel lhe diz para caçar goblins e subir de rank rápido. Mucota o lembra que ainda tem TPT do último encontro com goblins, e pergunta a Fel por que tanta pressa para subir de rank e visitar o oceano. Fel descaradamente lhe diz que só quer bons frutos do mar, e Mucota se sente aterrorizado com todos os krakens e serpentes à espreita no oceano. No entanto, Fel insiste para que eles vão porque ele amou o peixe que comeram da última vez, e tenta fazer Sui apoiá-lo. Mucota tenta convencer Sui a não ir, mas ele diz que quer derreter mais monstros, forçando-o a aceitar a decisão de seu grupo. Assim que saem para caçar, Sui avista um grupo de 3 goblins e os transforma em fertilizante. Mucota se sente enojado enquanto corta as orelhas dos goblins como prova, mas então outro grupo deles aparece por trás. Sui os pulveriza com ácido novamente e derrete todo o bando como manteiga. Enquanto os joelhos de Mucota tremem de medo, Sui pergunta se ele pode lutar com mais goblins, então Fel o arrasta antes que recuse. Logo, a metralhadora de Slim extermina a população local de goblins, e Fel faz Mucota coletar as orelhas para mais pontos de aventureiro. Mucota se preocupa que a montanha de cadáveres de goblins atraia feras à cidade ou crie outra masmorra, e pede a Fel para limpar. Ele sugere queimar os corpos, mas Mucota recusa o risco de incendiar a floresta, então Fel pede a Sui para derreter tudo. Sui pede permissão a Mucota antes de se expandir para uma forma gigante, e Mucota verifica seus status, descobrindo outra habilidade. Sui explica que agora pode mudar de tamanho à vontade, antes de derreter sua forma grande e criar dezenas de novos slimes que trabalham e devoram todos os goblins. Mucota pergunta a Fel se isso é normal, mas até o velho Fenrir se surpreende com os poderes misteriosos de Sui. Após os slimes terminarem a limpeza, Mucota percebe que os poderes de Sui podem ser mais valiosos que sua própria habilidade de mercearia. Depois, Mucota pede pão enquanto descansam e se pergunta se pode subir de rank em um dia, em vez de um mês. Ao voltar à guilda, Mucota se sente encurralado enquanto os membros da guilda entram em pânico por suas montanhas de orelhas de goblin. A recepcionista o chama para se encontrar com o mestre da guilda e seu grupo, e Mucota se prepara para mais uma reunião estressante. Depois que Mucota entra na sala do mestre da guilda, o líder Willen pergunta a ele sobre os goblins. Mucota lhe diz que encontrou uma grande tribo deles, e Willen explica que a cidade estava tendo problemas com todos os goblins que haviam surgido, então ele recompensará Mucota por cuidar de todos eles. Mucota se sente aliviado por não ser investigado, enquanto o mestre da guilda elogia o poder de Fenrir por derrotar os goblins. Sui, porém, lembra a Willen que fez todo o trabalho duro, e o mestre da guilda se surpreende que Mucota tenha outro amigo único. Então, ele diz a Mucota que a família real o permitiu viver livremente em seu reino, mas pede a ajuda de Fel se eles enfrentarem uma emergência. Enquanto Mucota celebra sua liberdade, Willen pergunta sobre seu rank de aventureiro. Ele diz que quer se tornar rank F, mas Willen oferece promovê-lo diretamente para rank C se ele puder fazer algumas tarefas para ele. Mucota percebe que o mestre da guilda deve ter algumas missões sérias e tenta recusar, mas Willen explica que Fel pode completar esses pedidos difíceis sozinho. Assim que Fel concorda, Willen tira algumas missões de alto rank. Sentindo-se animado por ter alguns dos antigos problemas da cidade resolvidos, Mucota então pede a Willen para vender algumas feras raras, mas ele lhe diz que não tem dinheiro suficiente para comprar a preciosa Quimera e o Ortus. Decepcionado, Mucota aguarda os dois terrores enquanto o açougueiro trabalha nos outros monstros especiais.
Ao saber que todos são monstros Rank S, Mukota sente um pouco de medo de seu próprio pet Fel, e Sui diz que quer ser como seu tio. Enquanto Mukota se prepara para ir para casa, Willen lhe diz para pegar seu cartão de Rank C no dia seguinte. Assim que ele volta, Mukota começa a preparar um pouco de ave roxa para o jantar e corta a carne em tiras menores com Sui. Após preparar a carne, Mukota adiciona vegetais e temperos, desfrutando da refeição com amigos. Depois do jantar, Fel tenta descansar no estábulo, mas se sente sufocado, então Mukota lhe dá um colchão para deitar antes de ir dormir. Na manhã seguinte, Mukota pega seu cartão da guilda com Willen e descobre que só precisa fazer uma missão a cada 6 meses. Willen então lhe mostra uma enorme pilha de dinheiro, explicando que os monstros raros caçados venderam por quase 2.000 moedas de ouro. Mukota se sente feliz por ser rico, mas percebe que virou alvo de bandidos. Após o pagamento, Willen dá a Mukota missões especiais, caçar um lagarto de metal e um bando de touros de chifres vermelhos, dizendo que o lagarto precisa ser cuidado primeiro. Mukota lembra que Fel já caçou um lagarto de metal, percebendo que subestimou o perigo dessas feras, pois Fel as arrancava como ervas daninhas. Willen explica que os touros de chifres vermelhos iniciaram uma colônia perto dos campos de treinamento, e Fel se anima para provar sua deliciosa carne. Mukota também começa a ter pensamentos impuros sobre o que faria com a carne tenra do touro, e Willen se assusta com sua expressão perturbadora. Depois, Mukota vai à loja de Lambert para comprar uma nova bolsa de transporte para Sui. Nesse momento, Sui pula numa bolsa que gosta. Ele também compra um cinto de facas e uma bolsa caros, e pega sapatos de couro para substituir os antigos. Lambert calcula o preço final, mas diz a Mukota que pode ter os itens de graça, já que salvou sua vida. Então ele pergunta se ainda tem pele de serpente negra cara, mas Mukota explica culpado que já vendeu tudo à guilda. Lambert suspira, lembrando a bela pele de serpente vermelha que a guilda comprou recentemente. E Mukota se abstém de lhe dizer que ele também foi quem a vendeu. Enquanto Mukota mais tarde se prepara para partir, Lambert lhe pede para vender-lhe quaisquer peles de serpente no futuro, e ele aceita seu pedido. Fel se junta a Mukota enquanto ele volta à estalagem e exige mais nuggets com Sui antes de caçar lagartos. Ao voltarem, Mukota começa a cozinhar, regando a carne com molho antes de fritá-la 2 vezes. Após o primeiro lote, os 2 pets de Mukota o terminam rápido e pedem mais. Ele alegremente prepara mais porções. Ao terminar de alimentar os pets, Mukota se senta para comer e desfruta da lua cheia no céu enquanto faz seu banquete. No dia seguinte, Fel chega ao local do lagarto de metal e pede a Mukota para verificar o mapa. Assim que ele confirma, Fel corre para farejar o ninho do lagarto e logo encontra uma caverna perto de uma floresta. Mukota pergunta se pode ficar fora enquanto ele caça, mas Fel o leva para dentro de qualquer jeito. No fundo da caverna, Fel avista o lagarto de metal mastigando algum metal. Mukota percebe que o lagarto brilha por algum motivo e descobre que evoluiu para ter pele de Mithril. Fel explica que com a armadura de Mithril, ataques mágicos serão menos eficazes contra ele. Mukota pensa que isso causará problemas a Fel, mas o lobo super poderoso frita o lagarto com um poderoso feitiço de raio. Mukota presta seus respeitos à alma caída e aguarda na bolsa, decidindo pegar minério de Mithril enquanto está na caverna. Ele pensa em criar armadura mágica com o material, mas Fel fica bravo e o lembra que sua barreira é bem mais forte que metal. Então, ele agarra Mukota e sai correndo, pronto para caçar a colônia de touros por deliciosa carne. Assim que chegam à área, Mukota decide ficar de fora e deixar Fel caçar os monstros. Fel concorda e o deixa para trás, mas Sui salta de sua bolsa. Deixando seu mestre sozinho, Sui dá uma espiada na cena, mas antes que ele possa sequer reagir, um vento enorme sopra, revelando os cadáveres dos touros cujas almas ascenderam ao céu. Sui volta a Mukota para revelar orgulhosamente que limpou os monstros, enquanto Mukota se pergunta se consegue colocar tanta carne na bolsa. Enquanto luta para empurrar as vacas no armazenamento, Sui cria seus clones e o ajuda a mover os corpos. Assim que a carne é guardada, Mukota começa a preparar alguns sanduíches de orc e ave roxa para o almoço. Enquanto eles começam a comer, Sui fica curioso sobre o refrigerante que Mukota está bebendo. Ele dá um pouco a Sui, que instantaneamente esvazia a tigela enquanto Fel se aproxima para verificar. Após desfrutar de uma garrafa inteira, o grande lobo se senta para descansar e começa a arrotar como um motor velho.
Mais tarde, Mukota retorna com o lagarto de Mithril para a guilda, e Willen lhe diz que essa descoberta é tão séria que ele terá que reportá-la ao rei. O açougueiro explica que lagartos de metal são criaturas raras. Mas para que um deles evolua para um lagarto de Mithril, ele deve ter encontrado uma nova jazida de minério de Mithril. Ele revela que o minério de Mithril só pode ser extraído em 3 locais no mundo. Então eles acabaram de descobrir uma nova mina de ouro. Willen diz a Mukota que venderá o lagarto ao rei junto com a localização da montanha, mas ele lhe dará uma boa recompensa por isso. Ao saber que receberá 5.000 moedas de ouro, Mukota começa a sentir medo do próprio dinheiro, enquanto o açougueiro sente inveja por seu sucesso. Willen, porém, pede tempo a Mukota para preparar o pagamento, e lhe diz para cuidar dos touros vermelhos enquanto isso. Antes mesmo que ele possa terminar de falar, Mukota descarrega todo o rebanho na sala, deixando o mestre da guilda verdadeiramente sem palavras. Depois, Mukota se preocupa que ele possa ter problemas por sua descoberta secreta. Mas Fel impacientemente pede o jantar. A ideia de carne bovina premium anima Mukota, que se prepara para fazer bons bifes. Ele corta a carne em grandes porções e prepara a frigideira para grelhar. Assim que a frigideira está pronta, Mukota adiciona temperos e cozinha a carne antes de embrulhá-la em papel alumínio. Fel e Sui se animam enquanto esperam, e quando o bife está pronto, todos ascendem ao céu pelo sabor requintado. Após terminar sua porção, Fel pede a Mukota seu agrado especial. Ele então rega molho de alho sobre a próxima porção. Mais tarde, as feras descansam enquanto Mukota lava a louça, e Fel diz que não pode voltar à carne crua após viciar em sua culinária. Enquanto Sui também elogia seu mestre, Mukota se sente feliz por ter esses companheiros e determinado a continuar tratando-os com deliciosa culinária. Após terminar a louça, Mukota vai ao quarto para dar a Ninhir seus presentes antes de ir dormir. Ele pede alguns doces de sua loja, mas Ninhir reclama que quer ainda mais. Ela se sente animada depois que Mukota pede alguns bolos e pudins de luxo para ela, mas de repente, algumas outras deusas a interrompem e o cumprimentam na chamada. As outras 3 garotas ficam bravas com Ninhir por monopolizar as coisas boas, mas ela afirma que recebe compensação por lhe dar uma bênção. A maior, a deusa da terra Kisharu, diz a Mukota que uma bênção só aumenta seu poder se ele usar a magia do elemento correspondente. Junto a ela, a deusa do fogo Agni oferece-se para impulsionar sua magia de fogo. Mukota se sente sobrecarregado com as ofertas. Ninhir tenta protegê-lo das outras, lembrando-as que já estavam dando muitas bênçãos importantes. No entanto, as duas se contentam em dar-lhe bênçãos menores, e Mukota sente que não pode recusá-las. Mukota pergunta se é normal uma pessoa receber bênçãos de múltiplas deusas, e elas percebem que ninguém mais na história conseguiu isso. Agni, porém, não se importa. Ela abençoa Mukota sem seu consentimento, e Kisharu faz o mesmo. Ninhir se sente chateada por ter que compartilhar sua padaria humana, mas a terceira deusa pergunta discretamente se ela não vai receber nada. Ninhir e as outras ficam em silêncio após ela falar, e ela se apresenta como Rusalka, a deusa da água. Rusalka se sente chateada por não conseguir os doces de Mukota, pois ele não tem magia de água, e começa a chorar. Todos entram em pânico para acalmá-la, e as garotas dizem a Mukota para ajudar. Enquanto ele se sente confuso, Sui pergunta se pode ajudar. Isso dá a Mukota a ideia de ter Sui abençoado por Rusalka, que concorda em dar-lhe uma grande bênção de água. Assim que todas as garotas se acalmam, Mukota envia a todas elas uma grande caixa de guloseimas como presente. Antes de se deitar para verificar suas estatísticas, ele decide manter suas bênçãos em segredo. Enquanto Sui se sente confuso, Mukota lhe diz para testar as bênçãos na manhã seguinte. No dia seguinte, Mukota usa seus feitiços de bola de fogo e bala de pedra, feliz em vê-los muito mais fortes que antes. Então, Sui cria uma grande bola de água e oblitera completamente uma árvore gigante. Antes de derrubar outras duas, Mukota sente medo do poder de Sui, e o avisa para nunca usar seus poderes em pessoas. Enquanto Mukota volta a treinar com seu novo poder, Fel sai para caçar mais feras. Quando ele retorna mais tarde, Fel vê que Mukota construiu uma nova casa para eles dormirem com alguma magia da terra. No entanto, ele deposita uma serpente negra, exigindo o jantar antes de descansar. No dia seguinte, Fel pergunta a Mukota se quer caçar mais carne. Ele recusa, dizendo que devem vender a pele da serpente a Lambert, enquanto coletam a carne anterior da Guilda dos Aventureiros. Ao voltarem à cidade, o açougueiro entrega a carne de touro pronta e o dinheiro, dizendo que ainda levará tempo para processar o lagarto de Mithril. Mukota acena e lhe entrega a serpente negra para processar a carne e a pele.
Antes de voltar para o almoço, ele pega um moedor de carne para fazer carne moída, e Sui o ajuda a girar a máquina manual, terminando o trabalho em segundos. Com a carne pronta, Mukota refoga cebolas e a prepara numa massa de ovo e pão. Então ele transforma a carne bovina em hambúrgueres e os coloca em uma grelha, e o grupo logo enche a cara com boa comida. Assim que terminam de comer, Mukota tenta se lavar, mas percebe que o sabonete da estalagem é inútil. Ele decide pedir alguns sabonetes e shampoos premium de seu mercado online para usar e vender para Lambert. Assim que o sabonete chega, ele visita a loja de Lambert e começa vendendo a pele da serpente. Antes de perguntar se pode vender seus sabonetes como comerciante, Lambert olha o sabonete e o admira pela alta qualidade. Mas quando Mukota apresenta o resto dos produtos mágicos para cabelo e pele, ele pensa que Deus lhe enviou um milagre do céu. Lambert explica a Mukota que seu aniversário de casamento é na próxima semana, então ele tem o presente perfeito para a esposa, cansada de suas bolsas. Ao saber que a esposa de Lambert adora banhos, Mukota quer uma banheira para si e pergunta se ele vende alguma. Lambert lhe mostra uma banheira luxuosa, mas explica que por serem caras, precisará de centenas de moedas de ouro para pagar uma loja especializada. Com o dinheiro do saque, Mukota decide que vale a pena pagar e Lambert se oferece para apresentá-lo a um fabricante antes de partir. No dia seguinte, Mukota volta a Lambert para vê-lo e encontra sua esposa entusiasmada na porta. Ela se apresenta como Mary, explicando que pelos shampoos de Mukota, o marido parecia ter tomado banho pela primeira vez em anos. Ela então elogia Mukota por seus condicionadores mágicos que consertaram seu cabelo seco, e Lambert pergunta se pode vender seus sabonetes na loja. Lambert diz estar cético sobre vendê-los, mas a esposa diz que os sabonetes raros serão um sucesso instantâneo. Ela pede a Mukota para vender seus produtos na loja de Lambert, e ele rapidamente aceita, dizendo que não conhece outros comerciantes. Após terminar a entrega, Mukota volta para Fel e Sui, e Fel pergunta se podem ir caçar novamente. Mukota, porém, recusa, explicando que o mestre da guilda chegou à cidade para vê-lo antes de deixar o lobo entediado apodrecer sozinho. Dentro da guilda, Mukota entra na sala do mestre e imediatamente grita em choque com as montanhas de ouro empilhadas. Com as 6.000 moedas de ouro em mãos, Mukota pensa que terá a melhor banheira de todos os tempos, mas uma secretária da guilda o interrompe para informar a Willem que aventureiros ficaram gravemente feridos por wyverns. Enquanto correm para verificar, a secretária explica que o grupo foi atacado nos arredores da cidade. Ao chegarem ao térreo, veem os aventureiros feridos, e Willem pede poções de cura às pessoas ao redor. Mukota rapidamente lhe dá poções de Sui, que instantaneamente restauram a saúde dos aventureiros como feijões senzu. Mukota tenta agir inocentemente enquanto Willem se sente desconfiado, mas ele ordena que sua equipe leve os aventureiros a um médico. Então, após Willem anunciar uma missão de emergência para caçar os wyverns desonestos, Mukota percebe que também tem que participar como Rank C. Antes que alguém saia da guilda, Fel chega e declara que ele mesmo cuidará de todos os monstros. Mukota tenta detê-lo, mas Fel está entediado demais para ficar parado, e decide que quer comer carne de wyvern no almoço. Vendo Fel pronto para a luta, Willem oferece ajuda, mas ele diz que só atrapalharia. Com o destino da cidade nas mãos de Fel, Mukota fica impotente e sem escolha a não ser acompanhá-lo. Assim que chegam à área dos wyverns, Fel para observar as feras voadoras e diz que vai ensinar Sui a caçar essas aves. Enquanto os wyverns mergulham para atacar, Fel pega Sui nas costas e corre em direção a eles, dizendo-lhe para mirar em suas cabeças e pescoços para derrubá-los. Sui atira e acerta um wyvern, mas erra a cabeça. A criatura ferida cai gritando de dor, e Fel arranca sua cabeça como uma peça de quebra-cabeça de plástico. Com suas armas aquecidas, Sui começa a lançar mísseis de artilharia contra as feras voadoras, enquanto Mukota se esconde atrás de uma rocha como um completo covarde. Observando os dois despedaçarem o bando de wyverns, Mukota sente o coração partido ao ver seu fofo Sui sendo corrompido pelo violento Fel. De repente, um wyvern se esgueira por trás dele e ele grita como um garotinho. Quando o atinge com sua cauda, a barreira de Fel se ativa e bloqueia o ataque. No entanto, Sui e Fel chegam bem a tempo de transformar o wyvern em um frango sem cabeça. Depois de acabar com o bando, Fel e Sui pedem almoço, e Mukota tira alguns hambúrgueres de carne bovina que sobraram. Ele os cobre com massa de ovo e os frita antes de saborear a deliciosa carne com seus amigos de sangue frio.
Enquanto Mukoto desfruta de um churrasco ao ar livre, a secretária da guilda se preocupa que ele possa se machucar com os monstros. No entanto, Willem permanece confiante de que ele voltará perfeitamente bem, com o filhote assassino Fel ao seu lado. Demora um pouco para o grupo de Mukota retornar, então os membros da guilda ficam preocupados, mas ele finalmente volta à noite. Willem pergunta ansiosamente como foi a missão, e Mukota o informa que eles exterminaram todos os Wyverns no céu. Logo, toda a guilda irrompe em aplausos, e Willem explica que os Wyverns os estavam aterrorizando há bastante tempo. Ele diz a Mukota que a guilda pensou que eles estavam demorando demais porque se machucaram, enquanto ele se sente culpado por estar apenas enchendo a cara de hambúrgueres enquanto esperavam. No entanto, Fel simplesmente diz a Willem que eles estavam comendo os Wyverns, expondo o segredo deles sem a menor vergonha. Mukota mais tarde diz a Willem que preservou os corpos dos Wyverns cortando suas cabeças, deixando-o chocado por eles conseguirem lidar com feras tão perigosas com tanto cuidado. Willem lhe diz que pode açougar a carne de graça, mas só tem dinheiro suficiente para pagar por metade dos monstros. Mas Mukota não se importa. Assim que entrega a carne, ele retorna à estalagem para descansar e se lembra de enviar doces às deusas que o abençoaram. Nesse exato momento, ele recebe uma mensagem de Agni reclamando de seus doces. Mas Ninhari secretamente lhe diz para dar a ela uma porção maior de doces. Enquanto Mukota se sente mais frustrado, Kishal também secretamente lhe pede produtos para cabelo. Enquanto Rusalka solicita um pouco de carne, Mukota lembra aos três que os outros descobrirão suas mensagens secretas quando ele enviar os presentes de qualquer forma. Enquanto os três se sentem envergonhados, Agni fica furiosa por terem contatado ele em particular, enquanto Mukoto deseja poder acabar com tudo aquilo. No dia seguinte, Mukoto caminha com Fel até a loja de banheiras. Ao entrar no grande edifício, ele instantaneamente se encanta com todos os banhos luxuosos ao seu redor. Enquanto o lojista lhe mostra todos os diferentes produtos, Mukoto opta por uma banheira verde simples e pede para que a preparem. O lojista fica surpreso por ele já ter decidido e pergunta se ele tem um plano de pagamento mensal para as centenas de moedas de ouro. Mukota percebe que não parece que pode pagar uma quantia tão grande de uma vez, e entrega ao proprietário uma enorme sacola de ouro. O lojista pergunta se ele precisa de um serviço de entrega para a banheira, mas Mukota simplesmente usa seu espaço de armazenamento e sai feliz da loja com Fel. Enquanto caminham pela cidade, Mukota pede a Fel para deixarem a cidade, já que todos começaram a tratá-los de forma diferente após a caça aos Wyverns. Ele vai para uma bela floresta para começar a montar a banheira, enquanto Fel sai para caçar. Depois que Fel parte, Mukota cria uma parede de pedra para a privacidade e coloca a banheira dentro, enquanto Sui a enche com água. Então, ele aquece a água com sua bola de fogo antes de adicionar alguns sais de banho especiais. Mukota finalmente pula na banheira aconchegante e lava meses de sujeira e fuligem de si, e termina o banho com uma garrafa de leite. Depois de sair do banho, Mukota começa a preparar a carne de Wyvern para o almoço. Ele pica algumas cebolas, fatia a carne e então prepara um molho para mariná-la. Assim que a carne está cozida, ele derrama o molho sobre um pouco de arroz e finaliza o prato com uma guarnição. No entanto, como Fel ainda não voltou, ele decide fazer mais comida enquanto espera. Mukota pede alguns vegetais e garrafas e prepara o resto da carne em um bom ensopado. Enquanto espera a comida cozinhar, Sui avisa que Fel chegou. Mas Mukota leva um susto com um cadáver de dinossauro. Fel orgulhosamente lhe diz que, como não estava satisfeito apenas com alguns Wyverns, decidiu caçar um dragão da terra também. Mukota tenta ignorar seus feitos insanos, mas começa a gritar em pânico de qualquer forma. E Fel se pergunta por que ele está tão assustado. Mukota pergunta o que ele deveria fazer com um dragão de verdade. Lembrando-o de que é tão raro que ninguém sequer o comprará, Fel pergunta se ele pode apenas pegar a carne do dragão antes de notar o aroma da deliciosa comida de Wyvern. Antes que Fel possa comer, porém, Mukota lhe diz que ele está sujo da luta e o manda tomar um banho. Fel começa a argumentar que sempre se mantém limpo, mas Mukota se recusa a deixá-lo comer antes de se limpar. Para ajudá-lo a tomar banho, Mukota pede um shampoo para cães de sua loja. Fel se sente ofendido por estar sendo tratado como um animal de estimação, mas Mukota começa a tosá-lo como um cachorro de qualquer maneira. Assim que escova o pelo de Fel, ele o espirra com água, e Fel se sente irritado com os pequenos respingos. Ele pede a Mukota para usar apenas a água de Sui, mas ele explica que Sui não consegue fazer água quente para um banho. No entanto, enquanto observa Sui brincar na água, Mukota tem a ideia de moldar seu corpo pegajoso em canos de água. Com o cano de água, ele dá ao envergonhado Fel um banho completo de cachorro. Após o banho, Mukota começa a esfregar o pelo de Fel com um shampoo, e ele começa a desfrutar do tratamento especial. Mukota diz a Fel que ele também tem que limpar o rosto, e ele relutantemente aceita para parecer o melhor cachorrinho de todos os tempos. Assim que o banho termina, Fel sacode o pelo para secar e dá a Mukota um segundo banho.
Mukota então usa sua magia de fogo e vento para secar os dois, e Fel começa a se sentir orgulhoso por parecer tão bonito. No entanto, mesmo enquanto se vangloriava, Fel pergunta sobre o jantar. Então Mukota tira o prato de Wyvern que havia preparado. Ele derrama o molho em tigelas de arroz, o que deixa Fel desconfiado, mas ele esquece isso e começa a devorar depois de provar o quão bom é. Vendo Fel se divertir, Mukota começa a comer sua própria porção, mas Fel pergunta sobre o que ele está cozinhando. Mukota explica que o outro pote precisa de um tempo para ter o melhor sabor, e eles voltam para a cidade depois de terminar o jantar. Assim que retornam, Mukota tenta vender o dragão para a guilda, mas William recusa imediatamente, dizendo que eles não podem pagar nem uma única garra da lendária fera. Fel pede para ele apenas açougar a carne, mas Mukota o lembra que eles não podem simplesmente ignorar as outras partes. William para pensar e lhe diz que o mestre da guilda da cidade de Dolan talvez consiga processar o dragão para ele. Depois de saber que Dolan fica perto do mar, Fel fica animado para desfrutar de todos os monstros oceânicos, e Mukota pensa que pode conseguir processar o dragão no caminho para lá. Os dois membros da guilda riem de como ele está lidando casualmente com uma fera dragão e mandam Mukota seguir seu caminho. Antes de deixar Corlina, Mukota cumprimenta todos os seus amigos, e William lhe entrega um mapa para sua jornada. Com todos os preparativos feitos, o grupo de Mukota parte para explorar novos horizontes. Algum tempo depois, em uma floresta densa, algumas aranhas gigantes e ferozes cercam um pequeno coelho desavisado. À medida que se aproximam, uma das aranhas avança para pegar o coelho para o almoço, mas um majestoso Fel salva o dia. Depois de eletrocutar toda a colônia de aranhas, Fel pergunta a Mukota se restam monstros com pernas peludas. Mukota confirma que todas as aranhas se foram, mas se pergunta o que fazer com seus cadáveres peludos. Vendo-o chateado, Fel revela que as partes internas das aranhas são, na verdade, muito deliciosas. Enquanto isso, o slime bebê Sui salta da bolsa de Mukota, chateado porque Fel eliminou as aranhas antes que ele pudesse se divertir com elas. Enquanto Mukota começa a confortar seu bebê, Fel fica com ciúmes e aponta que ele está sempre mimando Sui. Ofendido, Mukota lembra ao Husky crescido que ele também implora por guloseimas como um cachorro chorão. À menção de lanches, Fel fica animado e descaradamente pede a Mukota para fazer mais para ele. Mukota está cansado de suas travessuras, mas não tem escolha a não ser satisfazer seu processador de carne vivo. Antes de cozinhar, Mukota guarda todos os cadáveres de aranha em seu armazenamento sem fundo. Assim que as aranhas são guardadas, ele tira toda a carne que tem. Vendo que não tem muitas porções da mesma carne, Mukota decide fazer um prato chamado gyoza. Tanto Fel quanto Sui estão interessados no prato, mas Mukota diz que será uma surpresa. Enquanto Sui pula de excitação, Mukota abre sua loja de conveniência online para pedir algumas especiarias. Vendo a loja, Fel pede um pouco de Wagyu Premium, mas Mukota o lembra que ele está pegando apenas especiarias para o prato atual deles. Depois de pedir todos os ingredientes, Mukota pica os vegetais e adiciona o molho e as especiarias à carne. Assim que os molhos estão dentro, ele coloca os vegetais e começa a misturá-los com a carne. Finalmente, ele faz algumas massas de dumpling com todo o recheio de carne e as entrega a Sui para preparar. Juntos, a dupla mestre de slime usa todo o pote de recheio para encher 2 pratos com seus dumplings. Mukota pega os dumplings e começa a cozinhá-los em fogo médio antes de adicionar os últimos toques de farinha, sal e molho. Assim que termina de cozinhar, ele vira a panela de cabeça para baixo e revela os dumplings de gyoza completamente temperados. Mukota orgulhosamente coloca o prato e começa a explicar seu processo de cozimento, mas Fel começa a devorá-lo antes que ele possa terminar uma frase. Depois de apenas uma mordida, Fel se transforma de um animal selvagem em um mestre crítico de culinária, elogiando todos os seus intrincados sabores e texturas. Enquanto Fel mastiga, Sui continua dissolvendo todos os dumplings em seu ácido pegajoso. Ambos os monstros terminam uma leva em menos de 1 minuto, então Mukota começa a cozinhar outra leva. No entanto, nenhum deles percebe enquanto um pequeno dragão observa o jantar especial deles de uma árvore. Assim que os 2 monstros terminam de encher a boca, Mukota finalmente consegue um tempo para relaxar e comer sua própria refeição. Ele come o gyoza de um pequeno prato, desfrutando dos restos que seus companheiros famintos deixam para ele. Infelizmente, Mukota é interrompido por um pequeno dragão que se agarra ao seu rosto. Vendo o lagarto mágico olhando inocentemente para seu rosto, Mukota leva um tempo para processar seus sentimentos antes de gritar de horror. Ele pergunta a Fel sobre a criatura, e Fel revela que é um dragão pixie muito raro. Mukota fica surpreso por ter realmente encontrado uma criatura mítica, e se pergunta se o lagarto voador quer um pouco de sua comida. Enquanto ele move seus hashes, o dragão segue a comida, então Mukota lhe dá um dumpling para comer. A pequena criatura abraça o dumpling inteiro com seu corpo minúsculo e dá uma mordida, apaixonando-se instantaneamente pela deliciosa culinária.
Logo, o dragão termina o dumpling inteiro e implora a Mukota por mais. Ele rapidamente dá o resto de sua própria comida para comer, para a qual o dragão corre feliz. Enquanto Mukota pensa que o dragão é bem fofo, Fel o avisa para não se deixar enganar por seu corpo minúsculo, porque ele pode usar qualquer tipo de magia e aniquilar a maioria de seus inimigos em batalha. Perto dali, o dragão termina sua refeição restante e, de repente, agarra-se novamente ao rosto de Mukota. O corpo do dragão brilha rapidamente, antes que Mukota o puxe de seu rosto. De repente, ele ouve uma voz em sua cabeça exigindo mais comida deliciosa, o que deixa Mukota confuso. Fel lhe diz que o dragão Pixie decidiu se juntar ao grupo deles e se tornar seu familiar, permitindo-lhe comunicar-se com todos via telepatia. O queixo de Mukota cai ao perceber que vai à falência com mais uma boca para alimentar, enquanto Sui fica animado por ter outro amigo. Dando uma olhada em Sui, o dragão Pixie o elogia por seu poder surpreendente. Antes que pudessem ficar muito íntimos, Mukota os interrompe, apontando que ele nem sequer consentiu em aceitar o dragão como seu familiar. Ele pergunta ao dragão Pixie se ele realmente acha que vale a pena segui-lo apenas por comida, mas o pequeno dragão pensa que vale totalmente a pena. Fel rapidamente o aceita na equipe, dizendo que algumas décadas ajudando um humano insignificante não são nada para feras antigas como eles. Enquanto o dragão concorda com Fel, Mukota fica chocado que todas as pretensiosas feras lendárias deste mundo são apenas um bando de glutões descarados. Então, o dragão lembra a Mukota que precisa de um nome como seu novo parceiro, então ele o chama de Dora-chan. Depois de ouvir seu novo nome, Dora começa a reclamar que uma criatura poderosa como ele não deveria ter um nome tão fofo, mas Mukota se recusa a mudar de ideia. Enquanto verifica as estatísticas de Dora, Mukota aponta que o sistema já aceitou o nome dele, então ele não pode mudá-lo. Nesse momento, ele também percebe que Dora tem 116 anos. Lembrando como Mukota tentou dar a ele alguns nomes fofos de cachorro quando se conheceram, Fel diz a Dora para apenas aceitar seu destino. Enquanto isso, Sui felizmente diz ao grupo que adora seu nome, e Mukota pensa que seus 3 desajustados se darão muito bem. Alguns dias depois, o grupo de Mukota entra na cidade de Creio. Enquanto ele registra Dora como seu novo familiar na Guilda dos Aventureiros, o atendente o informa que o mestre da guilda tem um pedido especial. Enquanto Mukoto se pergunta por que sua ajuda é necessária, o mestre da guilda chamado Rodolfo aparece e começa a divagar sobre seu dragão Pixie. Vendo a confusão de Mukota, Rodolfo explica que tem uma missão de exploração florestal para ele. Em uma sala privada, Rodolfo revela que os monstros da floresta estão agindo de forma incomumente agressiva. Então Mukota sugere que eles simplesmente evitem as florestas por enquanto. Isso irrita o líder anão, que aponta que sua cidade depende da seda obtida dos monstros da floresta para fazer seus têxteis. Mukota entende que a cidade está em uma situação difícil, mas ele se sente muito assustado para lutar contra monstros perigosos. No entanto, Dora lhe diz que a floresta está apenas cheia de aranhas e centopeias lamentáveis, o que lembra Mukota de sua experiência recente. Enquanto isso, Rodolfo está confuso, pois não consegue ouvir a conversa telepática entre os dois parceiros. Fel também confirma que eliminou todas as aranhas, então Mu lhe mostra os cadáveres de tarântulas venenosas de suas costas. A visão das aranhas quase dá um ataque cardíaco em Rodolfo, já que são os monstros de que ele estava falando, e ele se pergunta por que Mukota as tem. Ele aponta timidamente para Fel, que diz que apenas puniu as aranhas por mau comportamento. Mukota pensa que está em apuros por roubar a fonte de renda da cidade, mas Rodolfo revela que a floresta está, na verdade, superpovoada com essas aranhas, então ele acabou de resolver o problema deles. Feliz por sua missão estar completa, Rodolfo diz a Mukota que ele pode vender os materiais das aranhas por um bom dinheiro e cozinhar o resto da carne delas de maneiras deliciosas. O rosto de Mukota se contorce enquanto Fel e Dora babam ao pensar em carne de aranha cozida, mas ele cede assim que Sui pede para experimentar as aranhas. Ele pede a Rodolfo para vender os materiais e processar a carne, e o anão rapidamente concorda com seu pedido. Enquanto a guilda processa suas aranhas, Mukota e os outros exploram o mercado de roupas da cidade. Mukota dá uma olhada em um tecido macio, apaixonando-se pela qualidade do material. No entanto, ele fica chocado com o preço absurdo de um ouro, mas percebe que o material provavelmente vale o custo. Logo em seguida, o lojista também aparece e diz a Mukota que as outras cidades não vendem este tecido tão barato. Isso dá a Mukota motivação para comprar o Golden Drip, e ele estoca roupas antes de retornar à guilda. Rodolfo lhe mostra toda a carne processada, explicando que deixou as cascas externas nas pernas, já que a carne perde o sabor se for exposta por muito tempo. Mukota percebe que as pernas da aranha parecem exatamente com pernas de caranguejo. Nesse exato momento, Rodolfo quebra uma perna cozida crocante para alimentá-lo com um pouco de carne macia. Depois de dar uma mordida, Mukota instantaneamente se apaixona pela carne, e seus companheiros famintos rapidamente vêm implorando por um pedaço.
Depois de anunciar que fariam uma festa do caranguejo, ele prepara uma série de acompanhamentos saborosos para comer com as pernas cozidas. Mukota também diz a Dora para se divertir e tratar a comida como sua festa de boas-vindas, então o dragão aceita feliz sua oferta. Enquanto começam a lanchar, Mukota deixa seus familiares se empanturrarem enquanto ele prepara um prato especial para si. Ele grelha algumas pernas de aranha, mas seus parceiros começam a implorar por isso também. Sem escolha, Mukota dá as pernas grelhadas aos seus amigos, que as devoram sem hesitação. Enquanto Mukota grelha outra leva de pernas, Dora diz que está feliz por tê-lo perseguido por todo esse caminho. Isso surpreende Mukota, então o dragão Pixie explica que sempre o perdia de vista porque Fel era muito rápido. Mukota finalmente percebe que as pobres aranhas da floresta estavam apenas atacando porque estavam com medo de Dora. Enquanto Fel os massacrava sem um pingo de culpa, sentindo-se mal pelas criaturas fracas, ele decide prestar seus respeitos desfrutando completamente de seus deliciosos restos. Após o banquete, Mukota cria seu próprio banho no quintal da Guilda dos Aventureiros. Enquanto ele relaxa lá dentro com Sui, Fel e Dora jazem exaustos nos estábulos. Depois de sair do banho, Mukoto vai para a cama, lembrando-se de que precisa devolver as cascas de aranha a Rodolfo. Ele sente que esqueceu de algo mais, mas adormece antes que possa se lembrar. Na manhã seguinte, Mukoto devolve as cascas de aranha a Rodolfo e lhe dá um pouco de comida que sobrou como agradecimento. O anão satisfeito aceita feliz a carne, mas Mukoto pensa que deveria dar-lhe mais comida. Ele começa a tirar seu cadáver de dragão da terra, mas se lembra de que essa criatura poderosa poderia causar um choque incrível se ele não fosse cuidadoso. Finalmente, Mukota se afasta e deixa Rodolfo olhar para o dragão, deixando o anão chocado até a medula. Ele aponta que Mukota poderia basicamente comprar um reino inteiro com aquela criatura. Mas Mukoda pergunta se ele pode encontrar alguém para processar a carne do dragão primeiro. Depois de pensar um pouco, Rodolfo se lembra de que há alguém na cidade de Dolan que pode ajudar. Então ele dá a Mukoda uma carta de recomendação para o mestre da guilda da cidade. Enquanto Mukoda aceita a carta, Rodolfo admite que o mestre da guilda de Dolan é um indivíduo muito talentoso, mas ele tem um lado estranho. Depois, Mukota e seu grupo partem de Creio, prontos para visitar seu destino, a Cidade das Masmorras. Assim que chegam a Dolan, Mukoda está animado para explorar, enquanto Fel anseia pelos desafios difíceis da Cidade das Masmorras. Como Mukoda é um covarde certificado, ele não quer ir para a masmorra, mas seus familiares o lembram que ele está indo para lá para ter a carne do dragão da terra processada. Animado pela carne, Fel corre para a cidade, mas todos são forçados a esperar na fila na fronteira da cidade. Dora se pergunta por que eles não podem simplesmente invadir. Então Mukoto os lembra que eles não podem simplesmente ignorar a segurança como um bando de ilegais. Depois que Mukoda acalma seus animais de estimação, o resto das pessoas na fila finalmente percebe as feras lendárias atrás deles. Vendo-os tão aterrorizados, Mukoda rapidamente diz a todos que os monstros são apenas seus familiares. Enquanto os guardas da fronteira se aproximam para verificar a confusão, Mukota diz aos guardas que ele está lá apenas para ver o mestre da guilda. Depois de mostrar-lhe seus cartões de guilda, os guardas se perguntam se deveriam confiar nele, mas de repente um elfo bonito se aproxima. O elfo diz que Mukota é seu convidado, já que ele é quem tem todas as feras raras. Enquanto Elrond se apresenta como o mestre da guilda de Dolan, seus olhos saltam quando ele nota Dora sentada no ombro de Mukota. Ele leva Mukota e seus familiares para dentro da guilda, dizendo que Rodolfo já lhe explicou a situação. Então, Elrond traz um suporte mágico de dragão para Dora se sentar. Mas Dora acha a bolsa de Mukota mais confortável. Vendo-a por ali, Elrond rapidamente começa a escrever todas as suas observações para sua pesquisa. Dora se sente desconfortável com o comportamento do elfo, enquanto o elfo se pergunta por que ela está agindo tão diferente do seu comportamento registrado. Então Elrond se lembra do dragão da terra, então ele começa a levar Mukota para o armazém para processá-lo. No entanto, seu assistente chamado Ilgur o interrompe para lembrá-lo de que ele tem uma reunião com o líder da guilda dos comerciantes. Enquanto Elrond tenta adiar, Ilgur lança-lhe um olhar assassino. Assim que chegam ao armazém, Elrond pede a Mukota para lhe mostrar o dragão. Lembrando-se de quão temíveis as criaturas lendárias podem ser, ele recorda que durante sua juventude, uma grande festa foi organizada para matar um dragão. Naquela época, ele era apenas um aventureiro de rank B, então nem mesmo tinha permissão para processar a carne do dragão. Após aquele incidente, Elrond treinou muito para se tornar um aventureiro de rank S, apenas para olhar um dragão novamente, mas ninguém ousou matar outro dragão. Agora, ele vê seu desejo realizado, enquanto Mukota expõe o réptil gigante diante de seus olhos. Vendo a criatura lendária, Elrond começa a espumar de ganância, e ele tira algumas ferramentas de experimentação assustadoras para começar a verificar sua carne. Enquanto ele começa a verificar todas as medidas importantes do dragão para a pesquisa, Fel se pergunta por que ele não está apenas lhe dando a carne. Mukota acalma seu cão faminto antes que Elrond lhe pergunte o que Dora gosta de comer.
Mukota lhe diz que Dora na verdade não tem preferência, e ele come basicamente qualquer coisa que ele cozinha. Essa informação vira o mundo de Elrond de cabeça para baixo, já que a pesquisa mostra que os dragões Pixie são exclusivamente herbívoros. No entanto, Mukota explica que ele come quase tudo, especialmente carne. Elrond fica confuso sobre como Mukota pode se comunicar com o pequeno dragão. Quando Mukota revela que Dora se comunica com ele por telepatia, Elrond fica ainda mais perplexo e começa a bombardeá-lo com perguntas sobre sua fera. Felizmente, Ugar o arrasta de volta, desculpando-se pelo comportamento desequilibrado de seu mestre. Ele garante que Elrond é um processador habilidoso, apesar de suas palhaçadas bobas. Então Fel se pergunta quando ele lhe dará a preciosa carne do dragão. Elrond se pergunta se Fel não quer a valiosa pele do dragão e outros materiais, mas Fel está interessado apenas em encher a barriga. Vendo Fel tão desesperado, Elrond começa a implorar a Mukota para deixá-lo provar. Ele diz a Elrond que Fel decide quem compartilha a carne deles, então Fel acha justo deixar Elrond ter um pouco de carne, desde que ele possa fornecer bons cortes. Depois Mukota e a turma ficam deitados lá fora, exaustos do falatório constante de Elrond. Fel se lembra de o quanto o elfo os incomodou, fazendo bilhões de perguntas aleatórias para sua pesquisa. Apesar disso, Elrond não conseguiu processar o dragão inteiro em apenas um dia. Então agora eles sentem que suas vidas não têm sentido. Vendo-os todos tão famintos, Mukota decide pedir comida instantânea. Dora fica curioso, pois nunca tinha visto a loja online antes. Assim que Fel a avista, ele pergunta a Mukota se eles podem pegar um pouco de waju desta vez. No entanto, Mukota percebe que há um festival acontecendo no Japão, então ele pede algumas comidas de festival. Assim que a comida e os ingredientes chegam, Mukota pega uma panela para começar a preparar. Seus familiares se perguntam por que ele está usando uma panela tão estranha. Então Mukota explica que vai cozinhar os vegetais nela. Fel fica bravo, pois odeia plantas, mas Mukota lhe diz para ter paciência pelos bons sabores. Ele começa a aquecer a panela e coloca todos os vegetais de lado, antes de adicionar a carne e regar com molho por toda a parte. Enquanto Mukota cozinha pacientemente a deliciosa comida, sua turma de comilões tenta se controlar para não enlouquecer. Assim que a comida fica pronta, Mukota entrega a Fel, que se sente desapontado por metade do prato ser de vegetais. Mukota lhe diz para apenas experimentar, então Fel dá uma mordida no prato. Enquanto Fel aprecia os ricos sabores, os outros também começam a provar a comida. Logo Fel desiste da ideia de evitar todos os vegetais e pede outra porção depois de terminar a atual. Mukota alimenta feliz todos os seus animais de estimação antes de pegar alguns sanduíches de manteiga para comer. Enquanto ele abre a caixa de sanduíches, Sui se aproxima curiosamente, então Mukota lhe dá um sanduíche para experimentar. O slime bebê instantaneamente se apaixona pelo doce, e os outros dois se aproximam depois de ver sua reação encantada. Fel e Dora se perguntam se doces também podem ser bons, então Mukota lhes dá alguns sanduíches também. Enquanto ambos experimentam, eles apreciam o doce, mas o sanduíche parece muito pequeno para eles. Eles começam a exigir mais guloseimas de seu mestre, que se pergunta o que fez para merecer parceiros tão gananciosos. No dia seguinte, o Mukota privado de sono vai para a Guilda dos Aventureiros, depois que seus familiares o importunaram a noite toda sobre a carne de dragão. Enquanto ele cumprimenta Ugar, Elrond sai de seu armazém, parecendo que acabou de correr 5 maratonas seguidas. Animado, ele explica que passou a noite inteira pesquisando e experimentando no corpo do dragão, então agora ele está finalmente pronto para realmente abatê-lo. Assim que está pronto, Elrond pega uma faca especial de Mithril para perfurar a pele dura do dragão. No entanto, quando ele tenta cortá-la, a faca se estilhaça como vidro. Deixando todos atônitos, Elrond começa a chorar que quebrou o precioso tesouro de sua guilda. Fel lhe pergunta como ele planeja processar a preciosa carne de dragão sem uma faca. Elrond responde que precisará preparar uma lâmina ainda mais forte que o Mithril, então terá que esperar um pouco antes de poder processar o dragão. Essa notícia joga Fel na depressão, e ele desmaia do puro trauma emocional. No chão, Fel pensa que sua vida está arruinada. Enquanto Ugar aponta que a guilda deles não tem outras facas de Mithril, ele diz a Mukota que eles precisam conseguir mais minério de Mithril da masmorra para forjar uma nova lâmina. Então Fel imediatamente se levanta para correr até lá. Mukota para seu cão faminto, lembrando-o de que se ele se esforçasse ao máximo e destruísse tudo na masmorra apenas para conseguir um pouco de Mithril, ele se tornaria muito popular e arruinaria a vida pacífica deles. Após o aviso de Mukota, Fel finalmente se acalma, então ele começa a preparar um almoço normal para animá-lo. Ele pega um pouco de carne de orc fatiada finamente, preparando-a com os vegetais restantes do almoço anterior. Enquanto vira os ingredientes em uma frigideira, Mukota adiciona os molhos e temperos, dando o sabor restante ao seu prato. Assim que a comida está cozida, ele a derrama sobre arroz cozido perfumado para completar o prato. Antes que Fel possa atacar, Mukota adiciona um ovo ao seu prato, apenas para um sabor extra.
Enquanto todos começam a comer o prato saboroso, eles rapidamente se esquecem da preciosa carne de dragão. Mukota se sente aliviado por não ter que lidar com as lamentações deles, mas sabe que precisa resolver o problema do dragão o mais rápido possível. Enquanto isso, no céu, as 4 deusas continuam chorando que Mukota não lhes está enviando presentes. De repente, 2 homens aparecem, zangados porque as garotas estão abusando de seus poderes para extorquir presentes de um fraco. Ouvindo-os discutir, Mukota diz às deusas para o deixarem de fora, mas os 2 homens se intrometem. Um deles se apresenta como o deus da forja, chamado Éfesto, enquanto o outro se autodenomina o deus da guerra, chamado Verran. Quando Mukota descobre que Éfesto é um ferreiro, ele pergunta se o deus pode fazer algo sobre a faca. Éfesto responde que pode aprimorar qualquer lâmina que ele faça para ser de qualidade superior. Claro, ele não está pronto para simplesmente distribuir sua bênção de ferreiro de graça, então Éfesto exige um pouco de álcool dele. Enquanto isso, Varran está interessado nos itens de outro mundo do supermercado de Mukota, o que irrita as garotas. Naturalmente, Éfesto as ignora e se concentra em dar a Mukota suas bênçãos. Mas ele percebe que Mukota não tem nenhum talento para a forja. Então, a atenção do deus recai sobre Sui, que ele pensa ter grande potencial. Vendo que Éfesto não pode aprimorar Mukota, Varran decide aproveitar a chance e aprimorar seus poderes de guerra. No entanto, Mukota recusa, dizendo que não gosta de lutar, mas Varran lembra de que ele vai explorar uma masmorra em breve. Então ele começa a pensar em outro alvo. Então Mukota lhe diz para abençoar Fel e Dora. Enquanto os dois começam a abençoar Fel, Dora e Sui, Mukota pede algumas oferendas para todos os deuses. Assim que recebem as oferendas, os meninos desfrutam de sua comida, enquanto as meninas se derretem por seus produtos de beleza. Lembrando-se do passado descuido de Mukota, Minhiro o adverte para não esquecer suas oferendas novamente. Ele se sente frustrado por precisar enviar ainda mais oferendas aos deuses, então ele volta sua atenção para estudar a habilidade de forja de Sui. Ele pensa que a masmorra será uma ótima oportunidade para testar as novas habilidades de Sui, mas Fel lembra de que ele já tem um pouco de mitril puro do lagarto de mitril que ele derrotou. Lembrando-se do minério, Mukota pergunta a Fel por que ele queria caçar na masmorra, mesmo que eles já tivessem um pouco, mas o lobo apenas encolhe os ombros. Então Mukota alcança seu armazenamento de itens e tira os pedaços de mitril. Ele pede a Sui para forjá-los em facas especiais. Então Sui pega os pedaços e os dissolve dentro de seu corpo. Depois de muito borbulhar e gorgolejar, Sui finalmente produz uma linda faca de cristal e Mukota imediatamente percebe que é de alta qualidade. Ele fica aliviado por não terem que arriscar suas vidas na masmorra perigosa, mas Fel fica irritado, pois queria experimentar comer alguns monstros exóticos da masmorra. Depois, Mukota visita Elrond, que está tendo uma crise existencial porque não consegue encontrar uma lâmina melhor que o Mithril. Vendo-o tão perturbado, Mukota dá a Ugar a faca de Mithril que Sui forjou e pede a ele para passá-la a Elrond. O elfo cuidadosamente aproxima a faca do corpo do dragão, aterrorizado que mesmo o menor erro pudesse estilhaçar tanto a lâmina quanto suas esperanças novamente. No entanto, a faca corta facilmente a pele dura, surpreendendo Elrond com sua qualidade. Ele se pergunta como Mukota conseguiu uma peça tão incrível, mas Mukota age como se a tivesse obtido de uma fonte ultra secreta. Elrond quase pede a Mukota para revelar seus segredos, mas ele se acalma e volta a processar o dragão. Mukota se pergunta quanto tempo levará para ele terminar de processar tudo, então Elrond lhe diz que levará pelo menos 3 dias. Fel fica bravo por ainda ter que esperar tanto tempo, mas Mukota o lembra de que o dragão é um monstro enorme, com muita carne para processar. Fel acena em concordância, mas sugere que eles explorem a masmorra enquanto Elrond faz sua mágica. Mukota se recusa a ir, sentindo medo do perigo, mas Sui também começa a implorar para que ele se divirta um pouco também. Algum tempo depois, eles chegam à entrada da masmorra, onde a recepcionista avisa a Mukota que pode levar até um mês para seu grupo sair. Ela também o aconselha a levar bastante comida se ele planeja se aventurar nos andares mais profundos. Ela explica que ninguém nunca limpou a masmorra de 30 andares antes, o que faz Mukota considerar imediatamente arrumar as malas e voltar para casa. No entanto, Fel começa a encará-lo, então Mukota o lembra de que se ele não estocar uma tonelada de comida deliciosa, eles terão que comer restos podres na masmorra escura. Isso finalmente o acalma, e eles concordam em esperar. Sorrindo para a obediência deles, Mukota os leva todos para uma viagem de compras, e ele compra um monte de vegetais para cozinhar na masmorra. Então ele nota um fogão mágico fora de uma loja. Fel se pergunta por que Mukota quer um fogão tão grande, então ele explica que será muito útil para cozinhar. Nesse momento, o lojista sai e começa a promover seus produtos para Mukota. Ele explica que o fogão também inclui um forno enorme capaz de cozinhar monstros cicatrizes inteiros, o que imediatamente desperta o interesse de Mukota em experimentar novas receitas de monstros.
Quando Mukota pergunta sobre o preço, o lojista lhe diz que custa 8,60 moedas de ouro. Mukota quase tem um ataque cardíaco com esse preço, mas Fel o empurra para comprá-lo, já que seu estômago sem fundo anseia por comida nova. Enquanto os outros também pressionam Mukota, ele finalmente concorda em comprar o fogão mágico. Mais tarde naquela noite, Mukota cozinha o jantar em algumas panelas enormes. Ele pede ajuda a Sui e começa a servir carne tenra em tigelas para seu grupo. No dia seguinte, Mukota decide cozinhar comida para alguns dias antes de entrar na masmorra. Para seu primeiro prato, ele decide estufar um pouco de carne de orc general. Então, Mukota faz alguns rolos de repolho de javali vermelho, após o que ele faz um simples refogado de carne e vegetais. Enquanto ele adiciona os ingredientes ao refogado, ele se sente satisfeito por usar todos os seus ingredientes restantes. Então, ele adiciona uma tonelada de vegetais, especiarias e carne a uma tigela grande, antes de fervê-la para fazer uma boa sopa de carne de orc. Depois disso, ele faz um ensopado de wyvern com um molho rico, mas Fel atrapalha enquanto ele adiciona um pouco de molho. Com todos os pratos cozidos, Mukota pensa que eles estão prontos para os primeiros dias na masmorra. Seus companheiros famintos ficam animados para atacar, mas ele os lembra de que toda a comida é destinada à masmorra. Depois, Mukota está limpando seu quarto. Quando Sui entra com uma espada que forjou para ele, Mukota admira que a afiação da lâmina. Pensando que com essa espada ele estaria seguro na masmorra, Sui sobe em seu ombro, feliz em ajudar seu mestre. Mas Ugar bate na porta deles para uma tarefa urgente. Ele explica que o dragão da terra foi completamente processado, então Mukota sai para preparar seus bens antes de ir para a guilda. No entanto, Ugar o impede, dizendo que está muito ocupado para esperá-lo na porta. Sentindo-se mal pelo homem, Mukota vai para a Guilda dos Aventureiros, onde encontra Elrond se derramando sobre algumas garrafas brilhantes de sangue de dragão. Elrond continua ignorando Mukota, obcecado com o sangue. Então Mukota tenta chamar sua atenção. Quando Elrond finalmente percebe que Mukota está esperando por ele, ele orgulhosamente exibe as montanhas de materiais de dragão que obteve do processamento, dizendo que os últimos dias foram os melhores de sua vida. Ele pergunta a Mukota se pode comprar alguns dos materiais para a guilda. Claro, Mukota concorda, já que ele ficou sem dinheiro depois de comprar o fogão mágico. Animado, Elrond pede a ele para comprar 2 garrafas de sangue de dragão, revelando que são usadas para fazer as poções de cura mais poderosas do mercado. Ele também pede para comprar metade do fígado, já que tem um efeito ainda mais potente que o sangue. Finalmente, Elrond pergunta a Mukota se ele pode ter uma das presas do dragão para criar uma espada incrível. Mukota concorda em vender-lhe todos os itens, mas se pergunta por que Elrond está comprando apenas alguns materiais. Em resposta, Elrond revela que apenas esses poucos itens esvaziarão todo o tesouro da guilda, então ele não pode se dar ao luxo de comprar mais nada. Ele oferece pagar a Mukota cerca de 4.000 moedas de ouro por todos os materiais preciosos, o que ele aceita feliz. Mukota fica chocado que apenas um pequeno par de materiais valia tanto, e se pergunta quanto dinheiro total ele pode conseguir se vender o dragão inteiro. Enquanto isso, Fel não está muito impressionado, já que não consegue ver nenhuma carne de dragão. Ele suspeita que Elrond a está guardando para si e acaba ameaçando-o. No entanto, Elrond explica calmamente que está armazenando a carne em uma sala de resfriamento especial para mantê-la fresca. Ele leva Mukota e os outros para dentro, onde encontram uma intrincada instalação mágica de gelo que está armazenando as toneladas de carne. Enquanto Fel se sente satisfeito com seu prêmio, Sui ajuda Mukota a carregar toda a carne em seu armazenamento. Enquanto ele termina de carregar a carne, Elrond pergunta timidamente se ele também pode provar um pouco da carne do dragão. Mukota acena, lembrando-se de sua promessa de compartilhar um pouco de carne com ele, e o resto de sua turma também fica animado para experimentar os sabores exóticos. Encantado, Elrond leva Mukota para sua própria casa, para que ele possa cozinhar facilmente a carne para todos eles. Mukota se instala no gramado de Elrond, onde ele tira o fogão mágico gigante. Elrond fica surpreso ao ver que Mukota tem acesso a uma tecnologia tão avançada. Quando ele percebe Mukota usando sua caixa de itens, Elrond tenta se exibir dizendo que também tem uma. Esta é a primeira vez que Mukota vê outra pessoa com uma caixa de itens além de si mesmo. Elrond explica que os elfos podem usar magia de alto nível naturalmente, mas ele também combinou seus talentos de magia do vento e da floresta para se tornar um aventureiro de primeira classe em seus dias. Enquanto Elrond continua divagando, Mukota o ignora e começa a cozinhar. Primeiro, ele esfrega sal e pimenta por todas as enormes fatias de carne de dragão antes de descascar os vegetais para o prato. Depois de picar algumas cebolas e cenouras, Mukota enche um prato de cozimento com a carne e os vegetais. Depois derrama um pouco de azeite e tempero por cima. Finalmente, ele coloca a carne preparada no forno e espera que asse todo o prato. Enquanto o forno faz sua mágica, os familiares de Mukota continuam babando com um cheiro delicioso. Enquanto ele os observa, Fel e Elrond começam a se esfregar um no outro enquanto tentam se aproximar ainda mais do forno.
Assim que a comida está pronta, Mukota tira a carne assada e a coloca em uma mesa para todos. Ele espeta a carne com um palito, descobrindo que está perfeitamente cozida. Enquanto Mukota fatia a carne assada em tiras mais finas, ele se lembra de finalizá-la com um fio do molho de alho favorito de Fel. Depois disso, ele diz a todos para atacarem, e eles gritam de alegria antes mesmo de poderem comer. Enquanto todos devoram o dragão, Mukota se senta e dá uma mordida em sua própria porção. O sabor exótico da carne envia um choque através de seus sentidos, e ele se maravilha com como a carne de dragão pode misturar o sabor de tantos tipos diferentes de carne. Enquanto Mukota percebe por que Fel estava tão animado para experimentar a carne do dragão, os monstros nem param para conversar enquanto continuam engolindo a comida. Fel pensa que deveria caçar mais alguns dragões para o futuro. Preocupado que os dragões pudessem ser extintos, Mukota adverte Fel para não exagerar. Logo, todos terminam sua primeira porção e imediatamente pedem a Mukota por mais. Enquanto Mukota distribui as outras porções, ele pergunta a Dora se ele está bem com o canibalismo. O dragão Pixie o lembra de que ele é uma espécie diferente dos dragões da Terra, então isso não conta de fato. Enquanto Mukota ignora a moral questionável de Dora, ele nota Elrond chorando em sua cadeira. O elfo agradece a Mukota por permitir que ele experimentasse uma refeição tão celestial, pensando que ele é verdadeiramente abençoado por ter processado e comido uma das criaturas mais raras do planeta. Vendo a alegria insana de Elrond, Mukota fica assustado, mas eles logo terminam toda a refeição. No caminho de volta para casa, Fel se sente energético de toda a carne nutritiva que acabou de comer. Animado, ele anuncia que eles visitarão a masmorra amanhã. Então Mukota decide enviar suas oferendas aos deuses caso se esqueça mais tarde. Mais tarde naquela noite, ele navega pela seção de sobremesas de sua loja de supermercado online, enquanto as deusas o observam em antecipação. Observando-as esperar, Vaham pergunta a Nihir se ela concedeu a Mukota uma habilidade defensiva. Ela diz que apenas lhe deu uma bênção de vento. Verhan aponta que ela foi muito mesquinha com suas bênçãos, dizendo que Mukota poderia se machucar sem a defesa adequada. Enquanto as garotas olham com pavor, Verhan lhes pergunta o que farão se Mukota de alguma forma perder a vida na masmorra. Hefesto as lembra de que Mukota é a única chave para as guloseimas de outro mundo, e as garotas permanecem em silêncio. De repente, Mihir entra em pânico, percebendo que precisa proteger seu dispensador de doces vivo a todo custo. As outras garotas também se dão conta do erro, então Hefesto lhes diz que estava preparando uma bênção especial para Mukota. Enquanto isso, Mukota se pergunta qual é toda aquela confusão, e começa a enviar suas oferendas a eles. Contudo, Hefesto fala em dar-lhe um buff, o que Mukota recusa veementemente. Ele não quer se prender a outro deus, e isso enfurece Hefesto. Ele dá a Mukota a bênção sem seu consentimento, e Vaham ri, feliz por poder extorquir mais bebidas dele. As outras garotas também celebram, felizes por Mukota estar agora seguro. No dia seguinte, ele retorna à entrada da masmorra com seu grupo. Lá, ele encontra a recepcionista indiferente de sua primeira cidade, e ela se apresenta como Vianca. Mukota se pergunta por que ela mudou de cidade, e ela explica que a Guilda Dolan pediu ajuda de outras guildas, já que esta masmorra se tornou um ponto popular ultimamente. Enquanto ela calmamente termina o registro, Mukota percebe que ela está ali apenas para ver Fel, a bolinha de pelos. Quando ele parte com seu grupo, Vianca lança um olhar furtivo para Fel, completamente apaixonada por ele. Enquanto estão na entrada da masmorra, Dora e Sui se sentem empolgadas para um desafio. Mukota engole em seco, nervoso, enquanto olha para a entrada escura, então Fel lembra que não há como voltar atrás agora. Depois de reunir sua coragem, Mukota finalmente desce a escadaria. Enquanto descem o primeiro nível, Fel fareja alguns monstros fracos na área. Mukota observa que os monstros e saques mais fortes estão por volta do 10º e 15º níveis, então Fel lhe diz para subir em suas costas e pular para a parte boa. Ignorando os gritos aterrorizados de seu mestre, o Fenrir dispara pelos corredores da masmorra, abrindo caminho por cada monstro em seu trajeto. De repente, uma flecha surge do nada e quase transforma Mukota em cocô de monstro. Por sorte, a barreira de Fel bloqueia a flecha, e ele diz a Mukota que ele pisou aleatoriamente numa armadilha. Mukota se pergunta como a masmorra tem essas armadilhas tão cuidadosamente plantadas, mesmo sendo uma estrutura natural. Fel explica que cada masmorra é como uma criatura viva que atrai humanos com tesouros, para que possa matá-los com monstros e absorver seus nutrientes. Enquanto Fel continua sua explicação, flechas mais fortes batem na barreira, assustando Mukota ao extremo.
Uma das armadilhas até aciona um poço gigante, mas Fel usa um feitiço de vento para planar sobre ele. Enquanto o Fenrir arrogante zomba da masmorra por suas armadilhas patéticas, Dora e Sui o elogiam por suas habilidades. Depois de muita corrida, Fel finalmente alcança o 11º andar da masmorra. Mukota pergunta a Fel o que ele quer fazer, então ele responde que os monstros ainda são muito fracos neste nível. Sabendo que o chefe do nível é apenas uma tarântula venenosa, Dora se sente entediada, já que pode derrubá-los como aranhas domésticas. Para avançar mais fundo, Fel segue direto para a sala do chefe. Ao chegarem, encontram um grupo de aventureiros tremendo de medo ao vê-lo. Mukota rapidamente lhes diz que Fel é seu familiar, então eles se acalmam. Ele pergunta por que estão todos reunidos fora do portão da sala. Então os aventureiros explicam que as masmorras têm muitas regras não ditas. Acontece que, antes de um grupo terminar de lutar contra um chefe, os outros não podem entrar em sua sala. A única forma de outros entrarem é se o grupo pedir ajuda, mas mesmo assim, eles ficariam com todo o saque dos drops do chefe. Após explicar isso, os aventureiros alertam Mukota que existem grupos ruins por aí que roubam drops de monstros das vitórias de outras pessoas. Com mais uma coisa para se preocupar, Mukota senta-se para esperar, enquanto os outros grupos lutam contra o chefe. Pouco tempo depois, seus familiares começam a ficar entediados, mas Mukota os lembra de ter paciência. Logo, o último grupo sai correndo da sala e diz a Mukota que ele pode entrar. Ele se pergunta por que estão voltando do andar em vez de ir mais fundo, então os aventureiros explicam que monstros de nível mais alto são muito fortes para eles. Compreendendo suas razões, Mukota acena com a cabeça e entra, onde a sala fica completamente escura. Enquanto a aterrorizante tarântula venenosa ruge para eles, Mukota começa a gritar como uma garota, mas Dora a frita com uma bola de fogo. O dragão orgulhoso voa por aí, feliz por ter seus poderes aprimorados pela bênção do deus da guerra. Enquanto o cadáver do chefe desaparece, vários drops valiosos surgem dele. Mukota pega uma perna de aranha nua e percebe que a masmorra processa automaticamente os itens, então ele sempre obtém as melhores partes. Apesar de sua exaustão, Fel o apressa para o próximo nível, onde encontra um aterrorizante general orc como chefe final. Antes que Mukota pudesse sequer terminar de sentir medo, sua turma transforma o orc em costeletas de porco. Após o 11º andar, seu grupo continua explorando mais fundo, mas todos ficam cansados de usar sua mana. Percebendo a fome, Mukota se pergunta onde deveriam montar o jantar. Então Fel procura por uma sala aberta. Ao chegarem à sala aberta, encontram vários grupos descansando no espaço seguro. Enquanto o grupo de Mukota se senta num canto, são inesperadamente cumprimentados pelo grupo de Werner. Surpreso ao ver um rosto familiar, Werner aperta a mão de Mukota, que se sente feliz em reencontrar alguns velhos amigos. Enquanto todos se sentam juntos, Werner explica que seu grupo entrou recentemente na cidade para explorar a masmorra. Mukota lhes diz que deveria visitar a cidade oceânica de Berlim, mas Fel estava ansioso para explorar a masmorra primeiro. Enquanto riem das travessuras de Fel, o grupo nota os novos familiares de Mukota. Eles se interessam por Dora, então Mukota os informa que ele é um dragão pixie. Em seguida, perguntam sobre Sui. Então Mukota orgulhosamente o chama de sua ogiva nuclear favorita em forma de slime, apaixonando-se pela fofura do monstro. As duas garotas imediatamente começam a se derreter por Sui e Dora. Werner se pergunta como Mukota acabou com mais 2 animais de estimação exóticos além de Fel, mas Mukota os lembra que eles são apenas um bando de glutões egoístas que o seguiram pela comida. Rindo de sua própria desgraça, Mukota decide compartilhar um pouco de seu jantar com o grupo. Sabendo que a comida custa 10 vezes seu patrimônio líquido, Werner hesita, mas concorda em compartilhar, já que também não quer abrir mão dela. Vendo que o grupo de Werner tem um pouco de pão, Mukota tira seu ensopado de Wyvern para servir junto. Por um breve momento, o grupo hesita em comer a preciosa iguaria, mas eles a engolem imediatamente após dar uma mordida. Enquanto todos elogiam a culinária divina, Mukota se sente feliz, mas então todos perguntam qual carne ele usou para o ensopado. Quando ele revela que é carne de Wyvern, o pobre grupo quase engasga em choque. Werner pede desculpas a Mukota por comer um ingrediente tão precioso, então ele explica que Fel e Sui caçaram o equivalente a 3 caminhões de Wyverns. Vendo que ele tem tanta carne sobrando, eles hesitam, mas eventualmente pedem outra porção deliciosa. Depois que todos terminam de comer, o grupo de Werner se levanta para explorar o andar um pouco mais. Mukota lhes deseja boa sorte e eles partem. Então Fel lembra de seguir em frente para os andares mais profundos. Logo, eles começam a avançar pelos níveis mais profundos, tratando os pobres chefes da masmorra como cães vadios. Assim que entram no 16º andar, Mukota percebe que a atmosfera da masmorra se tornou muito mais sinistra. Fel explica que todas as masmorras mudam à medida que você se aprofunda, mas ele de repente pisa em uma laje de armadilha. Enquanto a masmorra inteira começa a tremer, Mukota se agarra a Fel, que nota uma enorme rocha caindo de uma armadilha atrás dele. Claro, Mukota começa a correr como uma galinha, antes que Fel estilhasse a rocha com uma rajada de vento.
A força da explosão derruba Mukota de cara no chão antes que ele se levante novamente. Depois de um tempo, o grupo chega ao 25º andar e Dora pergunta a Mukota se ele está impressionado com a força deles. Mukota não se importa com sua família ou força, mas ele para quando Sui o chama, mostrando uma área secreta em uma parede. Quando Mukota inspeciona o buraco, ele encontra um baú de tesouro escondido ali. Então ele começa a cantar louvores a Sui, encantado por conseguir um bom saque. Antes que ele possa abrir o baú descuidadamente, porém, Fel o puxa de volta, lembrando-o de que o baú pode ser uma armadilha. Com certeza, quando Mukota usa seu avaliador no baú do tesouro, ele descobre que está armadilhado com um gás venenoso que lhe daria condições muito piores que câncer de pulmão. Decepcionado, Mukota desiste de abrir o baú, mas Fel se oferece para abri-lo para ele, já que sua bênção maior pode protegê-lo do veneno. Antes que Fel possa abrir o baú, Mukota recebe uma mensagem de Ninhir, informando-o de que, como ele já tem 3 bênçãos menores de suas garotas, ele deve ser capaz de resistir ao veneno sem problemas. Enquanto ela alegremente lhe diz para aproveitar ao máximo os desafios emocionantes da masmorra, Mukota se levanta e diz a Fel que suas 3 bênçãos menores agora têm o efeito de uma maior. Sabendo que está seguro, Mukota abre o baú, que instantaneamente libera uma explosão de gás nocivo. Depois que o gás se dissipa, Mukota olha para dentro do baú, mas o encontra completamente vazio. Irritado por ter sido enganado, ele ganha motivação para ir mais fundo na masmorra e conseguir um tesouro de verdade desta vez. Depois de explorar um pouco o 21º andar, Mukota encontra um baú de tesouro ainda maior e Fel observa que ele deve ter algo especial dentro. Desta vez, Mukota escaneia o baú antes de abri-lo e descobre que é apenas um mímico disfarçado. No entanto, com os 3 familiares letais o seguindo, ele ganha confiança para abrir o baú e pegar seu saque. Ele decide sacar sua espada de Mithril e avançar para abrir o baú, apenas para ele revelar uma boca com presas e atacar. Assustado, ele golpeia sua espada sem pensar no mímico, que se transforma em um monte de compensado com seus ataques. Logo, o mímico derrotado se transforma em um baú de tesouro de verdade, e Mukota o abre para encontrar um monte de joias e acessórios preciosos dentro. Perto dali, Dora encontra a porta para o 22º andar, então todos descem por ela. Desta vez, Mukota fica chocado ao ver que o andar se abre para um vasto céu aberto, em vez dos corredores murados que eles vinham explorando. Até Fel fica animado para ver o que a nova área tem a oferecer, mas Mukota sente medo de que possa haver um perigo inesperado que eles não consigam lidar. No entanto, Fel detecta alguém familiar na área, então ele começa a correr em direção a eles. Depois de correr um pouco, ele para em uma clareira, onde um enxame de mantis assassinas gigantes os embosca. Os mantis assustam Mukota, mas Fel facilmente os queima todos até virarem cinzas. Enquanto Mukota se pergunta por que ele sequer se preocupa em ter medo, Dora e Sui começam a gritar com Fel por não lhes dar chances de lutar. Vendo todos discutirem, Mukota diz a todos que deveriam revezar-se na luta para que todos pudessem se divertir. Todos concordam com seu conselho razoável. Então, quando o grupo encontra um urso em seguida, Dora entra no campo de batalha. O dragão animado perfura o corpo do urso como uma faca, enquanto Sui enfrenta uma horda de borboletas venenosas em seguida. Fel avisa que as borboletas podem paralisá-lo para sugar todos os seus fluidos corporais, mas Sui simplesmente as derrete todas com seus lasers piu-piu. Depois de um tempo caminhando pelo andar, Fel detecta que a presença de Antes está se aproximando. Antes que ele possa ir verificar, Mukota o impede, pensando que provavelmente é o chefe do andar. Ele sugere que eles aumentem seus atributos primeiro comendo um pouco de comida de sua loja online. Fel sabe que eles são fortes o suficiente para lidar com o chefe de qualquer forma, mas ele não perde a chance de ter alguns petiscos extras. Enquanto se sentam para pedir, Mukota decide pegar um pouco de Wagyu Premium junto com várias outras iguarias. Observando-o empilhar pedidos e mais pedidos de pratos de dar água na boca, o grupo cria uma inundação com suas bocas babando. Assim que toda a comida chega, eles a devoram em um instante antes de pedir mais. Surpreso com a velocidade deles, Mukota lhes dá a segunda leva e se senta para comer um pouco da sua própria. Antes que ele pudesse sequer terminar sua pequena porção, porém, seus familiares lhe pedem uma terceira. Assim que todos terminam a comida, os monstros empanturrados se jogam para descansar. Mukota decide verificar os atributos de Fel e fica surpreso com um buff de 50% nos atributos. Em seguida, ele olha para Dora e Sui, que também tem um buff de atributos insano. Mukota se pergunta se ele exagerou, mas acha que está tudo bem, já que vão enfrentar um chefe. De qualquer forma, seus parceiros ficam curiosos para ver o quanto seus próprios atributos aumentaram. Então Mukota abre seu próprio menu de atributos. Por alguma razão, ele só recebeu um aumento de 5% nos atributos, deixando todos desapontados. Esse foi o episódio 4. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.